Boa noite a todos, agradeço pela presença e gostaria de apresentar a vocês o professor Antônio de Menezes Leitão, do Instituto Superior Técnico da Universidade de Lisboa. O professor veio gentilmente à Unicamp para oferecer uma disciplina de pós-graduação, na qual ele ensinou Python de uma maneira inovadora, que ele utiliza para gerar formas em arquitetura. E então eu vou pedir para que o professor mesmo se apresente, mas enfim, ele é engenheiro mecânico de formação originalmente, mas desenvolveu seu doutorado na área de ciências da computação, e ele ensina programação e algoritmos para alunos de arquitetura e de engenharia civil, tanto nos cursos do IST, como também nos cursos da Faculdade de Arquitetura de Lisboa. Então, muito obrigada por ter vindo, e gostaria só também de lembrar que este projeto é patrocinado pela FAPESP e pelo CNPq. Obrigada pela presença. Obrigada. Muito obrigado. Eu também gostava de agradecer primeiro a presença de todos os que estão aqui, não é? E em particular à Gabi, que convidou para eu estar cá a dar esta formação, que foi com muito prazer que fiz, e também ao Tiago, que também teve aqui um papel muito importante para que isto se concretizasse, e já agora aos alunos que tiveram a paciência de me ouvir durante tanto tempo. Eu penso que seria interessante a gente baixar um bocadinho a luz, porque senão não se vai conseguir ver grande coisa dos slides. Pronto. Ok. Bem, eu também peço desde já desculpa pelo meu sotaque. Eu vou tentar falar devagarinho para que as pessoas percebam melhor o que eu digo. Portanto, se tiverem alguma dificuldade de compreensão, mandem-me parar. Eu acho que isto é capaz de ficar mais interessante se for mais interativo, não é? Aquilo que eu vou apresentar aqui é um bocadinho a história do que eu tenho feito nos últimos anos, e portanto talvez seja melhor eu começar por explicar precisamente de onde é que eu venho. Portanto, primeira ressalva, eu não sou arquiteto, portanto sou, digamos, o elefante na sala, não é? A minha formação original é engenharia mecânica, portanto na especialidade de controle e robótica. Eu queria trabalhar muito em Computer Science. Na altura em que eu fiz o meu curso não existia Computer Science na minha universidade, e portanto eu fui sempre atrás das coisas mais parecidas que havia, não é? E portanto depois o mestrado já foi em engenharia eletrotécnica, na área da inteligência artificial, e depois finalmente consegui, na altura em que eu estava pronto para fazer um doutoramento, tinha iniciado um programa de doutoramento no técnico em Computer Science, e portanto acabei por me doutorar, mas na área de Software Engineering, não é? Depois também fui investigador, primeiramente no Instituto de Engenharia Mecânica, do técnico, e depois em seguida no Instituto que está mais relacionado com a Engenharia Eletrotécnica e com a Informática, onde sou presentemente também investigador lá. E depois tenho, como a Gabi já disse, não é, tenho estado a dar aulas, quer no Instituto Superior Técnico, quer na Faculdade de Arquitetura. Aquilo que eu quero começar por apresentar é, digamos assim, uma visão um bocadinho não convencional de como eu acho que se deve ensinar Computer Science, e em particular como se deve ensinar Computer Science a arquitetos. Portanto, os arquitetos são um grupo que não tem a formação de base que tem, por exemplo, os engenheiros informáticos, não é? Inclusive mesmo no curso de Engenharia Mecânica já há muita computação logo desde o primeiro ano, e portanto eu acho que quando se quer ensinar Computer Science a arquitetos tem que se preparar algo que faça sentido para arquitetos. E, portanto, contrariamente ao que muitas vezes nós vemos nas universidades em que se ensina computação de um modo completamente abstrato, em que normalmente depois os alunos não percebem para que é que aquilo serve, não veem utilidade naquilo. O meu objetivo aqui era precisamente ensinar computação, mas de uma forma que fosse útil aos arquitetos, pudessem tirar partido daquilo que era ensinado. Portanto, só como termo de comparação, mesmo naqueles cursos em que se tenta ensinar computação a arquitetos, já num contexto de arquitetura, muitas vezes faz-se uma focalização numa ferramenta particular. Quando eu fui ensinar no Instituto Superior Técnico computação para arquitetos, um dos requisitos que me colocaram era precisamente que eu tinha que ensinar no contexto do AutoCAD, portanto, era imposto. Noutros sítios será no contexto do Rhino, por exemplo.
depois, em seguida, as pessoas, tendo essa imposição, acabam por escolher qual das linguagens de programação que conseguem falar com aquela ferramenta é que vão utilizar para, no fundo, terem uma prática de programação. Portanto, no caso do AutoCAD, poderia ser Autolish, por exemplo, poderia ser C++, poderia ser qualquer uma das linguagens suportadas pelo AutoCAD, e a mesma coisa para qualquer dos outros CADs. E depois, finalmente, tendo esta restrição CAD e linguagem, normalmente ensinam-se apenas algumas técnicas básicas de programação para as pessoas conseguirem fazer qualquer coisa. A minha visão, como eu disse, é um bocadinho diferente. Eu vejo muito a programação como uma variante da matemática. A ideia é que as linguagens de programação modernas, felizmente, já copiam em grande medida aquilo que foi a sintaxe e a semântica que os matemáticos inventaram durante muito tempo. E, portanto, a minha ideia é precisamente dizer, olha, primeiro que tudo, é preciso saber os conceitos matemáticos que estão na base daquilo que a gente vai ter de computar. Depois, é preciso escolher uma linguagem de programação onde seja fácil passar de uma ideia a um programa que faz qualquer coisa. E aquilo que nós designamos uma linguagem de programação expressiva. E depois, finalmente, em vez de ensinar técnicas muito simples, aquilo que eu quero é ensinar técnicas avançadas de programação. Portanto, vou tentar ilustrar aqui um bocadinho o que é que são essas técnicas e depois mostrar-vos alguns exemplos. Portanto, esta apresentação vai ser essencialmente dividida em duas partes. Numa primeira parte, vou dar um bocadinho do que é a minha metodologia de ensino e depois, numa segunda parte, vou tentar ilustrar as consequências dessa metodologia de ensino nos meus alunos, em particular no técnico. Estes daqui ainda não tive tempo, começámos e acabámos agora, mas no técnico já tenho alguns anos e, portanto, tenho algumas coisas que eu posso mostrar daquilo que eles fazem. Portanto, nós começamos sempre por ensinar coisas que são meras primitivas de modelação geométrica, portanto, coisas muito básicas. Temos que ensinar uma ferramenta fundamental, que é a recursão, é um mecanismo fundamental para ensinar como programar. Normalmente, para poder introduzir alguma variação nos modelos que nós vamos produzindo, costumamos também explicar o que é a aleatoriedade e o que é que a aleatoriedade provoca no nosso modelo de computação. Normalmente os alunos praticam estes conceitos, portanto, neste caso para modelarem uma cidade. Não é? Depois ensino-lhes estruturas de dados, fundamental para poderem ter representações abstratas de coisas que depois serão processadas para construir objetos concretos. É-lhes explicado também um bocadinho aquilo que os CADs normalmente já oferecem e que nós podemos tirar partido numa perspectiva também de modelação quase matemática, aquilo que nós chamamos de geometria construtiva de sólidos, ou seja, no fundo fazer composições de sólidos mais elementares que nós depois unimos ou interceptamos ou subtraímos para fazer coisas mais complicadas. São dados alguns exemplos de coisas que classicamente foram feitas por arquitetos, neste caso, por exemplo, umas colunas inventadas pelo Gaudí, e que se conseguem modelar de forma muito simples, conhecendo precisamente estas operações booleanas e algumas das formas de modelação que nós explicamos. E depois passamos a um tópico que, no meu entender, é altamente relevante e que é o das funções de ordem superior. Portanto, nós primeiro trabalhamos com funções de primeira ordem. O que isto quer dizer é que, normalmente, se eu quiser modelar uma fachada que tem alguma variação, eu tenho que identificar qual a função matemática que descreve essa variação, quais os parâmetros dessa função matemática, e, portanto, normalmente, neste caso, vou à procura da função mais adequada para modelar aquilo, e depois, o que eu trato de fazer é construir todo o edifício, neste caso literal, não é? Mas todo o edifício também de programação, em cima desses parâmetros que influenciam a forma das coisas. Neste caso, temos um edifício que faz varandas sinusoidais e, portanto, tem como consequência parâmetros que têm a ver com a função sinusoide. Não é? E, à conta disto, nós depois podemos ensaiar um conjunto de variações na forma do nosso edifício, nomeadamente, neste caso, na sinusoide, podemos fazer variar a amplitude, ou a fase, ou a frequência da sinusoide que nós utilizamos para modelar isto. O problema que isto levanta é que, apesar disto permitir um conjunto muito grande de variações, né, na prática um conjunto infinito de variações, há algumas variações que ele não sabe fazer. Ou seja, se eu quiser ter uma varanda, e aqui, enfim, não vou dizer que isto tem algum interesse do ponto de vista arquitetónico, portanto eu pus a ressalva desde o início, que eu não sou um arquiteto, portanto se virem alguma coisa de estranho, não se admirem muito, mas a ideia aqui é que há um conjunto de objetos que a minha função anterior não consegue modelar. Ela foi feita para modelar coisas com forma sinusoidal e isto
é um pouco mais do que uma forma sinusoidal. E da mesma maneira, se eu começar a modelar coisas ligeiramente diferentes, também não consigo adaptar o meu edifício para ele conseguir modelar estas coisas. E da mesma forma, também não consigo, se for uma função ainda mais esquisita, que nem sequer é sinusoidal. Okay? Qual é que é a estratégia aqui? No fundo é aquilo que nós chamamos a passagem à ordem superior, quer dizer, se há uma função dentro do meu edifício, neste caso, a função que constrói a varanda, que na realidade ela própria pode variar, então ela tem que ser um parâmetro da função que faz o edifício. E no fundo todas as funcionalidades que são parametrizáveis, sejam parametrizáveis com números inteiros, ou com posições, ou com qualquer outra coisa, incluindo funções, passam a pertencer aos parâmetros das funções que se tornam então funções de ordem superior. Com base nesta ideia, depois exploramos uma série de outras formas de modelar coisas, nomeadamente começamos a utilizar, digamos, representações paramétricas de superfícies, que depois podemos explorar mais uma vez para modelar objetos mais complicados, como por exemplo, simplesmente para visualizar qual é que é a superfície descrita por aquela representação paramétrica, ou para construir objetos um bocado mais complicados, que neste caso acompanham a descrição paramétrica da superfície, neste exemplo para fazer um objeto meio feito de tijolos, não é? Ou, por exemplo, se eu quiser fazer uma treliça que acompanha precisamente aquela forma, é exatamente a mesma ideia que está a ser explorada. Os meus alunos em Lisboa, portanto, têm um semestre disto, o que normalmente dá para avançar muito na matéria, não é? Portanto, aqui em termos de comparação nós tivemos 10 dias, embora intensos, mas não se absorve a mesma coisa em 10 dias que se absorve num semestre, não é? E no final do semestre eles têm que realizar um projeto. Normalmente o projeto é escolhido entre os alunos, tem que ser um edifício qualquer onde estas técnicas sejam aplicáveis, com vantagem. Portanto, nós não vamos forçar propriamente as pessoas a aplicar estas técnicas onde não faz sentido. E, portanto, normalmente são sempre edifícios que têm aspectos paramétricos relevantes. Por exemplo, este, vou ilustrar apenas um exemplo. Este é o turning torso do Calatrava, tem este aspecto, e aquilo que eu explico aos meus alunos é como é que eles podem criar uma versão o mais parametrizada que for possível, sempre dentro da ótica do arquiteto, não é? Não vamos parametrizar isto com coisas absurdas, mas parametrizar isto com parâmetros que façam sentido, nomeadamente, por exemplo, com cavidade, ou distâncias entre pontos, ou a dimensão, quer dizer, há muita coisa que nós podemos fazer variar aqui, o número de janelas, portanto, há inúmeros parâmetros que nós podemos variar. O ângulo de torção também, e logicamente, eu ali apresentei só um exemplo, mas a ideia é modelarem o edifício todo e, no fundo, os alunos têm um bocado este estímulo de tentar ir o mais longe possível na modelação do detalhe do edifício, né? Obviamente, depois há limites, eles têm um tempo finito para acabar isto e, portanto, também não vão fazer tudo. Mas, de facto, ficam com coisas que são suficientemente paramétricas para eles depois até exagerarem um bocadinho, digamos assim, naquilo que é razoável depois produzirem. Aquilo que eu vou, portanto, todos os anos eles têm um projeto diferente. Eu agora vou apresentar um projeto real, feito por alunos. Eles tinham que modelar, neste caso eram umas torres no Dubai, não chegaram a ser construídas, para dizer a verdade, e neste caso até existia alguma informação conflituosa sobre com que é que as torres se deviam parecer. E vou ilustrar mais à frente, mas a ideia aqui é que eles, toda a informação que pesquisavam na internet, na realidade eles encontravam 2 modelos diferentes das torres. E, portanto, não se sabia exatamente qual deles é que era. Não é que isso atrapalhasse os alunos, eu vou descrever aqui o relatório que eles normalmente têm que entregar, e a ideia é que eles têm que explicar em código o que é que eles fazem, e ilustram ao lado quais é que são os resultados desse código. Uma restrição, que eu aqui não mencionei, os alunos não podem interagir manualmente com a ferramenta de CAD com que estão a trabalhar, seja AutoCAD, seja Rhino, seja o que for. Portanto, todo o projeto tem de ser feito exclusivamente por programação, porque eu estou a dar uma cadeira de programação, e, portanto, não faz sentido para mim que eles agora vão lá dar alguns retoques à mão, não é? Portanto, tem que ser tudo feito por programação, e, portanto, o que estão a ver aqui, neste caso, era o projeto de 2 alunos, numa altura em que a linguagem que era utilizada para ensinar não era sequer Python. Portanto, eles também já passaram por várias linguagens, à medida que os anos vão passando, eu vou ajustando a linguagem, e aproveito para dizer que um dos critérios que eu tento aplicar nesta formação que eu dou é que aquilo que eu ensino é relativamente independente da linguagem com que nós estamos a trabalhar. Quero que eles aprendam a programar, independentemente de ser em Python, ou em JavaScript, ou em Scheme, ou em Racket, ou noutra linguagem qualquer. Portanto, eles aqui estão a ilustrar mais ou menos que eles queriam fazer uma forma sinusoidal que dava o eixo do edifício, não é? Depois vão para um código, aqui vê-se muito mal, mas há ali uns pontinhos em baixo que vão representar, no fundo, aquelas
vigas que contornam o edifício e, no fundo, cruzando os dois efeitos, que é o eixo do edifício com os pontos que dão aquele contorno do edifício, atingem uma forma destas. Logicamente, isto ainda não é a forma do edifício, eles agora têm que ir manipulando o código para o código, no fundo, dar-lhes a forma que eles querem. Neste caso, é preciso que aquelas linhas comecem a convergir para um ponto mais em cima. Não é? Portanto, eles vão mostrando quais é que são as adaptações que eles fazem no código. Portanto, pelo menos as pessoas que tiveram a formação comigo reconhecem algumas destas operações, embora as tenham aprendido em Python, e eles vão progressivamente adaptando isto para aquilo ficar com a forma que eles querem. Naturalmente, depois esta representação abstrata de vértices é utilizada para criar coisas mais concretas, nomeadamente a superfície das lajes, depois combinadas com extrusões formam as próprias lajes. Depois isto, no caso deste edifício, o edifício tinha alguns detalhes que os alunos tiveram que adaptar, nomeadamente o topo não terminava propriamente com uma laje de tamanho zero, né? Portanto, tinha uma laje de tamanho finito, portanto é um ajuste que eles fazem no código. Depois têm que traçar as tais, digamos assim, arestas que contornam aquele edifício, ou as curvas que rodeiam o edifício, e vão evoluindo o projeto e ilustrando como é que conseguem que o edifício fique cada vez mais parecido com aquilo que eles tinham visto. Estes já são os vidros do edifício e depois, naturalmente, eles têm que ilustrar isto com renders elegantes, não é? Portanto, depois na fase seguinte eles mostram com o que é que o edifício parece. E aqui a virtude, de facto, de eles estarem a utilizar uma abordagem totalmente baseada em programação é que, como eu referi no início, eles não sabiam exatamente qual é que era o edifício que era suposto ser construído, porque havia informação dúbia na internet sobre qual deles é que era, mas como está tudo feito com programação, eles adaptam numa questão de minutos o programa para fazer a outra versão do edifício que eles tinham encontrado na internet. Okay? E, portanto, aqui tem exemplos do detalhe, não é? Ou da outra versão, e portanto eles, na dúvida, não fosse o professor castigá-los por eles não terem entregue a versão correta, se entregamos as duas e o professor que escolha qual é que é a correta. Okay? E portanto, uma vez feita uma representação paramétrica do edifício, agora é gerar as variantes disto que correspondiam, neste caso, às torres que supostamente seriam construídas no Dubai. Claro, eles depois ilustram o projeto. Na sequência desta formação, isto para, não digo todos, mas para alguns dos alunos que têm esta formação, hoje é o primeiro contacto que eles têm com a programação e alguns deles, de facto, ficam verdadeiramente apaixonados por esta capacidade extra que a programação lhes dá de modelarem coisas complexas e, sobretudo, de as modelarem num tempo relativamente curto. E, portanto, de vez em quando aparecem alunos a querer fazer tese de mestrado, digamos que é um risco grande que eles correm, porque eu não sou professor de arquitetura, sou um professor de informática, que está a dar aulas também à arquitetura, mas eles, apesar de tudo, aceitam correr esse risco, no fundo, irem fazer uma tese em arquitetura, mas em que eles vão propor abordagens muito relacionadas com Computer Science, ainda por cima orientado por um professor de Computer Science que nem sequer é arquiteto. Não é? Bom, e isto ao longo dos anos houve um conjunto de alunos que correu esse risco e que resolveu ir trabalhar comigo no fundo e, portanto, criou-se um grupo, a princípio informal, depois que se foi tornando cada vez mais formal, que é aquilo que nós chamamos o ADA, e que, de facto, tem, digamos, dois tipos de alunos. Tem, por um lado, arquitetos, que estão lá porque querem aplicar Computer Science em arquitetura, e estão, por outro lado, informáticos, que eu também vou arrebanhando na perspectiva de dizer, olha, vocês querem fazer um projeto ou uma tese de mestrado em informática, que tal mostrarem-se úteis numa área que precisa muito de informática? E, portanto, alguns alunos, normalmente bons alunos ou excelentes alunos, aceitam fazer também esse desafio e costumamos fazer quase trabalhos colaborativos. No fundo, neste caso, são os informáticos que são um bocadinho os escravos dos arquitetos, porque os arquitetos dizem, eu preciso disto a funcionar, e o informático vai ter que implementar qualquer coisa para depois o arquiteto poder programar com essa coisa. E, portanto, já foram feitas uma série de teses de mestrado e estão 2 doutoramentos a decorrer neste momento e há um que vai arrancar agora. O que é que nós fazemos? Bom, aí, enfim, a culpa é um bocadinho minha, há uma certa dispersão nas atividades, porque quando os arquitetos vêm ter comigo e dizem, eu gostaria de trabalhar na área tal, a minha tentação é dizer logo que sim. Pronto, e, portanto, isto a princípio criou uma série de linhas de investigação em que as coisas iam avançando, não necessariamente todas no mesmo sentido, mas a verdade é que se fizeram uma série de trabalhos interessantes e hoje em dia nós já conseguimos começar a criar um bocadinho de um sentido comum
para aquilo que se está a fazer. No entanto, quando eu apresentar os vários trabalhos que têm sido feitos, não se admirem muito, de facto, aparecerem de repente temas que parece que não têm nada a ver com o tema anterior, correspondem de facto a teses de mestrado ou de doutoramento que eventualmente vão avançar noutras direções. Portanto, há uma parte, digamos assim, eu diria nuclear, que tem a ver com a parte da engenharia informática, não é? O Computer Science. É nós trabalhamos um bom bocado com linguagens de programação e com ambientes de programação, portanto, fazer ferramentas e linguagens que os arquitetos possam utilizar para modelar os edifícios que querem modelar. Temos, obviamente, um enfoque muito grande na modelação paramétrica, feita em cima de algoritmos, logicamente. Começámos mais recentemente, há uns anos a esta parte, a trabalhar também com Building Information Modeling, portanto saímos um bocadinho do CAD e passámos a entrar também nas ferramentas como o Revit ou como o ArchiCAD, que são bastante mais complexas do que as ferramentas de CAD a que estávamos habituados. Há uns trabalhinhos muito iniciais, muito incipientes em urbanismo, devo dizer, talvez a parte menos desenvolvida, e depois há alguns aspectos que eu vou falar mais à frente, que são, enfim, linhas que arrancaram há pouco tempo, ou que estão ainda a arrancar, mas que já têm alguns resultados que me parecem promissores e que eu, enfim, gostava de partilhar convosco. Portanto, um dos primeiros problemas que nós tivemos era precisamente que eu tinha que ensinar a programação, como vos disse, numa primeira fase, condicionado a ter que ser no contexto do AutoCAD, não é? E, portanto, na altura eu tinha que escolher entre as linguagens possíveis no AutoCAD, havia poucas, portanto, havia AutoLisp, havia C++, havia Visual Basic, e eu, enfim, da análise que eu fiz dessas linguagens, acabei por escolher AutoLisp, isso era aquela que me parecia mais adequada para aquilo que eu queria ensinar, em particular uma linguagem da família do Lisp, portanto, já tem alguma tendência funcional, e, portanto, mais próxima do ideal matemático, mas, de facto, havia também alguma concorrência de outras linguagens, em particular, enfim, a maior parte das pessoas aqui seguramente conhece o Grasshopper, que neste caso trabalharia com o Rhino. E, portanto, embora no meu caso a escolha, como eu disse, estava quase imposta, apesar de tudo, à medida que os anos iam passando, de vez em quando um aluno perguntava: "Ó professor, então e por que não Grasshopper?" E eu de facto queria analisar por que não Grasshopper, poderia ser. Okay? E, portanto, um dos primeiros trabalhos em que eu fui fazer foi precisamente estudar um bocado o Grasshopper no contexto das linguagens visuais e compará-lo com aquilo que seria possível também em linguagens textuais. Eu devo dizer que já tinha um preconceito à partida, porque, enfim, no mundo da engenharia de software, as linguagens visuais ocupam um nicho minúsculo. Quase todo o software complexo que existe foi feito em linguagens textuais. E, portanto, eu já tinha um bocadinho esse preconceito de dizer, se eu quero que os meus alunos façam coisas complexas, começar com uma linguagem visual vai ser um travão a dada altura. Até pode ajudá-los numa fase inicial, entram mais depressa, mas depois quando os programas se tornam complexos, aquilo não vai ser tão fácil. Mas de qualquer maneira quis fazer o estudo e, portanto, aquilo que eu fiz foi uma espécie de uma comparação entre o que era resolver um problema com linguagem textual e o que era resolver o mesmo problema com uma linguagem visual. Portanto, fui falar com um dos maiores especialistas em Portugal de Grasshopper e, no fundo, desafiei-o a ele realizar um conjunto de challenges, digamos assim, portanto, desafios, testes, em que eu dizer: olha, preciso que modeles isto. Dá-me lá o teu melhor para eu ver um diagrama Grasshopper exemplar que modele isto. E, portanto, ele aceitou esse desafio e depois isso permitiu-me comparar um bocadinho o que é que estava a passar. E, enfim, aqui está uma comparação muito básica do que é um programazinho em Grasshopper e o que é um outro programazinho, neste caso, em VBScript. Okay? Para fazer uma análise um bocadinho mais detalhada, a experiência que eu comecei por lhe pedir era uma coisa muito simples. Era dizer: olha, eu preciso de fazer aqui uma espiral cónica e de, no fundo, ir espalhando umas esferas ao longo dessa espiral cónica. Portanto, é um exercício relativamente simples e, de facto, a solução em Grasshopper é igualmente simples. Não é? Portanto, aqui só estou preocupado em calcular os centros daquelas esferas, para simplificar, e, portanto, o que há é, digamos, um modelo elegante em que nós temos um conceito de função, temos parâmetros que depois nos permitem controlar o que é que vai entrar para dentro daquela função, temos expressões que no fundo é o corpo daquela função, temos operações que nos permitem criar sequências de números que nós vamos injetar naquela função para conseguir produzir, através aquilo que nós chamamos o data flow, no fundo o fluxo de dados entre aqueles componentes, poder produzir no final uma sequência de pontos que descreve a tal espiral cónica.
Quando nós programamos isto numa linguagem textual, em particular, neste caso que está aqui, é RhinoScript, que é, enfim, outro dialeto muito próximo do Visual Basic, não é? De facto começam a aparecer coisas um bocadito, a princípio, semelhantes, mas que depois começam a ser diferentes daquilo que a gente está habituado a ver no Grasshopper. Não é? De facto, há ali o conceito de function, ele até diz explicitamente que é uma function. Os parâmetros também são fáceis de identificar. Também se consegue encontrar umas expressões ali no meio do código da função, mas depois as coisas começam-se a complicar um bocadinho. Por exemplo, aquele range, que era um componente no Grasshopper, agora está espalhado por várias linhas de código que, no fundo, computam aquilo que é aquele range. E da mesma maneira, a produção dos pontos agora já não é tão direta, porque temos que criar um array onde guardar os pontos. E, portanto, há toda uma série de nuances. Depois a linguagem exige declaração de variáveis, exige operações de atribuição, exige conceitos de subrotina, ciclos for. Portanto, tudo se começa a complicar comparativamente com o que era o diagrama em Grasshopper. Portanto, a verdade é que muitas vezes a gente explicar uma coisa elementar tem que estar a introduzir conceitos e mais conceitos e mais conceitos e mais conceitos, que a pessoa que está a ouvir aquilo diz, mas isso tudo é para quê? E a pessoa diz, é porque para fazer a sequência de pontos vais precisar de fazer isto tudo. Okay? Ora bem, isto não é uma comparação inteiramente justa, na minha opinião, não é? Porque basicamente o Grasshopper é uma ferramenta moderníssima, portanto aqui eu até estou, enfim, atrasado no tempo, isto foi na altura em que eu fiz este estudo. O Grasshopper já era uma ferramenta state of the art, específica para aquele domínio de aplicação, e o RhinoScript basicamente era descendente de uma linguagem que ainda tinha muitas heranças, digamos assim, de uma linguagem muito antiga. Okay? A minha experiência seguinte agora era dizer, ok, então vamos admitir que a gente passa para uma linguagem também state of the art. Não vamos fazer uma comparação injusta, vamos comparar Grasshopper, que é state of the art, com linguagens que também se possam considerar state of the art. Okay? E para isso vamos pegar um exemplo mais complexo. Qualquer coisa que se, enfim, desafie mais a pessoa que está a fazer o diagrama em Grasshopper. Não é? E isto foi o diagrama que me foi apresentado por esse especialista de Grasshopper, onde, de facto, nós continuamos a conseguir identificar algumas coisas, até aparecem de forma elegante, não é? Os parâmetros estão ali todos isolados. Não é? Há algumas coisas que já estão difíceis de se entender. Aquilo que aparentemente é uma expressão matemática que consigo ler diretamente se estiver escrita na linguagem matemática, ali está partida em não sei quantas caixinhas que eu não consigo compreender. Portanto, tenho eu que estar a tentar escrever para o papel aquelas caixinhas todas, ver por onde é que os dados andam a fluir para perceber que expressão é aquela. Da mesma maneira, começa-se a ver um fenómeno, que é uma coisa que nós em programação dizemos sempre que é muito negativo, que é copy and paste de coisas. Porquê? Porque se alguma daquelas coisas estiver errada, entretanto o erro foi espalhado em não sei quantos sítios diferentes, agora vai ter que ser alterado em não sei quantos sítios diferentes. E por outro lado tenho que o fluxo de dados entre aquelas caixas é quase incompreensível. É fios por todos os lados e eu quando quero perceber de onde é que vem o valor que alimenta uma caixinha tenho que andar a perseguir aquele fiozinho no meio de um emaranhado de outros fios. E embora o Grasshopper tenha técnicas para nos ajudar a fazer isso, eu quando olho para um diagrama destes não é inteiramente óbvio o que é que aquilo está a fazer. Aquilo que eu quero ilustrar agora é com uma linguagem que na altura eu estava a propor, uma linguagem chamada Visual Scheme, que era basicamente Scheme, mas com operações específicas do domínio que nós queríamos produzir, como é que isto era modelado. E aqui, a maneira como eu modelo isto é uma maneira relativamente diferente, não é? É basicamente quase um cálculo de variações, é perceber como é que isto varia. E, portanto, eu consigo tratar aquela forma e dizer, por acaso não sei se esta lâmpada está a ajudar ou a prejudicar, e dizer que aqui não se consegue ver bem, que de facto isto tem uma forma circular, não é? E há aqui uma espécie de uma onda que vai por ali acima. E há também uma diminuição do raio destas formas circulares. Portanto, há aqui uma espécie de uma sobreposição de várias variações a decorrerem em simultâneo. Não é? E, portanto, o objetivo fundamental é agora modelar estas variações. E como é que nós fazemos isso numa linguagem moderna? Precisamente introduzindo esse conceito. Dizendo, se eu tenho uma função que varia ao longo de um determinado domínio, eu vou fazer precisamente a função que calcula essa variação ao longo desse domínio. E depois posso introduzir variações standard, digamos assim. O que é uma variação linear, o que é uma variação sinusoidal, e agora posso combinar estas peças, no fundo. E portanto, aquilo que eu vou ilustrar agora é como é que eu vou modelar isto através, neste caso, da utilização de coordenadas cilíndricas, que vão receber como input 3 variações
duas delas lineares num ângulo. Isto assim parece uma coisa quase misteriosa, não é? Mas vê-se melhor. Num ângulo que varia linear, eu quero somar uma variação linear com uma variação sinusoidal. E isto é a tradução, para mim, mental daquilo que eu tinha na cabeça para código. E é quase direta. Aquilo que eu recebo em troca é uma forma que descreve um dos braços daquela figura. É assim que eu vejo isto. E agora, logicamente, eu vou repetir isto para diferentes ângulos iniciais. E, portanto, escrevo uma outra função que faz uma variação linear, mais uma vez, de ângulos iniciais. Você podes começar em 0, depois avanças para o ângulo seguinte, até chegares a 2π, e em que, então, ele faz as várias espirais, porque a função que faz as espirais já está definida, umas a seguir às outras. Depois o que eu tenho que fazer é dizer, e agora isto tem que andar para o outro lado também. Ou seja, vou compor duas coisas destas e eu digo, uma anda para um ângulo positivo e a outra anda para um ângulo negativo. E, de facto, faço as espirais para o outro lado e resolvo o meu problema. E, portanto, a minha ideia aqui era dizer assim, eu mostro, obviamente isto, como digo, é uma análise preconceituosa. Eu já tinha uma ideia do que é que eu queria provar no final, mas o objetivo era precisamente dizer que eu, olhando para aquele diagrama Grasshopper, eu não entendo o que é que ele está a fazer, tornou-se demasiado complexo, mas eu aqui estou a decompor isto em conceitos relativamente simples, que desde que a pessoa tenha algum background, não tem que ser muito, mas algum background matemático, são conceitos que fazem sentido. O que é uma variação linear é um conceito que faz sentido, o que é uma variação sinusoidal é um conceito que faz sentido. Na altura, inventei um primeiro esboço, digamos assim, de um ambiente de programação para arquitetos, aquilo que eu chamei o Visual Scheme, e até tentei incorporar algumas das coisas que o Grasshopper tinha. Nomeadamente, vêm-se aqui uns sliders, não é? E estes sliders eram gerados automaticamente a partir de um pedaço de código em que eu dizia, olha, eu quero controlar uma função, a função tem estes parâmetros todos, mas eu quero apresentar isto ao utilizador com uns nomes bonitinhos e quero pôr lá uns sliders para isto mexer. Esta ideia dos sliders é muito interessante, mas isto não funciona para problemas complicados. Okay? E, portanto, se eu queria fazer um ambiente de programação para problemas complicados, eu próprio estava a dar tiros nos pés ao dizer que vou pôr uns sliders para pôr isto a funcionar. Não funciona assim. Não é? Portanto, esta ideia dos sliders, embora eles ainda existam, e de vez em quando ainda há pessoas que me pedem, olha, põe lá uns sliders, a verdade é que isto só funciona em problemas simples. E eu penso que a maior parte das pessoas que trabalham com Grasshopper também têm essa experiência. A dada altura deixam de conseguir trabalhar com os sliders porque a aplicação deixa de reagir aos nossos movimentos nos sliders. Ora bem, um dos outros problemas que eu tinha em seguida era, bom, então eu tenho aqui um ambiente de programação, este ambiente, aliás, voltando um bocadinho atrás, como vocês viram, ou não se vê aqui, mas o que está ali atrás, alguns reconhecerão como sendo o AutoCAD, não é? Lá está a em posição que me tinham feito, mas a verdade é que depois comecei a ter alunos que queriam modelar coisas, não só em AutoLisp, mas também noutros ambientes. Nomeadamente, poderiam querer utilizar, sei lá, Revit, o Revit estava ligado ao Dynamo e ao Python, podiam querer utilizar MicroStation, que por sua vez é programado com os Generative Components, e portanto, na verdade, há toda aqui uma associação entre ambientes e linguagens de programação e as ferramentas de CAD a que elas dizem respeito. Portanto, eu tinha aqui um problema, que era dizer, a minha ferramenta só funciona em AutoCAD e amanhã há um aluno qualquer, ou um arquiteto, ou quem quer que seja, que diga, olha, eu tenho que ir trabalhar, por exemplo, em Rhino, como é que eu posso usar o seu ambiente? E eu dizia, olha, não pode, ele só funciona em AutoCAD. Okay? E, portanto, havia um bocado esta dificuldade de nós dizermos que estes ambientes de programação são todos específicos de uma determinada ferramenta, não é? E, por sua vez, as linguagens de programação associadas àqueles ambientes de programação também só funcionam para aquelas aplicações. Pelo menos na altura era assim. E aqui, eu até tenho um exemplo daquilo que nós fazíamos antes do desenvolvimento do Visual Scheme, que era, eu tinha alunos que, de facto, tinham aprendido a trabalhar em AutoLisp, era a tal linguagem que eu tinha escolhido, já modelavam coisas interessantes no AutoCAD, utilizando as nossas abordagens em AutoLisp, mas a dada altura começaram a querer fazer coisas que o AutoLisp não conseguia fazer. Perdão, não era o AutoLisp, o AutoCAD não conseguia fazer. Exemplo de operações que tinham que fazer slice de formas geométricas complicadas, e havia outras aplicações que eles sabiam que conseguiam fazer. E neste caso houve alunos que me pediram, se não seria possível pelo menos fazer um esforço de tentarmos ligar o AutoLisp, que é a linguagem que eu estudei, ao Rhino. E de facto eu fiz esse esforço, implementei, digamos,
uma adenda ao Autolisp que permitia o Autolisp funcionar com o Rhino, portanto era, digamos, a relação mais promíscua que se pode imaginar, que era nós tínhamos que lançar o AutoCAD para, por sua vez, correr o Autolisp e para ele, por sua vez, estar a dar instruções ao Rhino. Portanto, presumo que a Autodesk não apreciasse a ideia, mas a verdade é que nós ganhámos alguma experiência aí a dizer como é que a gente consegue fazer modelos equivalentes, seja em AutoCAD, seja em Rhino, a partir de uma linguagem de programação. E, portanto, logicamente, a experiência que nós depois ganhámos nisso permitiu-nos querer esticar um bocadinho esta ideia. Portanto, aqui, já agora só para ilustrar, vê-se muito mal neste ecrã, mas a aplicação que nós tínhamos aqui em mente, neste caso, era ser capaz de facilitar a produção de maquetes. E, portanto, nós tínhamos uma cortadora laser à nossa disposição e nós queríamos ter uma abordagem mais eficiente, digamos assim, para fazer maquetes. Portanto, foi um dos esforços que eu desenvolvi na altura, a pedido de alunos. Foi uma espécie de uma biblioteca em Autolisp que permitia aos alunos modelarem os seus objetos no AutoCAD e depois aquilo transportava esses objetos para o Rhino e, utilizando operações que o Rhino tinha e que o AutoCAD na altura não suportava, nós conseguimos preparar aquilo tudo para fazer, digamos assim, as instruções de corte. Aqui vê-se muito mal, mas há aqui algumas peças a amarelo que se vê que são as peças que ele depois vai utilizar para instruir a cortadora laser. Ao mesmo tempo, tinha alunos de arquitetura que agora queriam começar a fazer modelos muito complexos. E como já tinham aprendido Autolisp, o tal um semestre de Autolisp, começaram a querer fazer, digamos, volumes de código mais complexos, utilizando os mecanismos de abstração que o Autolisp oferece, que essencialmente é só a definição de funções, relativamente a, digamos, é coisa mais parecida com o que nós utilizamos em matemática, mas infelizmente tinha demasiados problemas semânticos. Portanto, o Autolisp é, na família dos Lisps, o pior dos Lisps. E, portanto, eu aqui também tinha algum interesse em poder sair desta prisão que era Autolisp mais AutoCAD. Mas, de facto, tive alunos a fazerem modelos já muito complexos com esta combinação meia Frankenstein entre Autolisp para correr com o AutoCAD lá por trás e Rhino para conseguir fazer as operações que o AutoCAD não conseguia fazer. E então surgiu uma ideia de dizer, ok, então agora nós vamos ter que partir para uma coisa mais séria, vamos fazer uma ferramenta que lhe chamamos Rosetta, que é uma ferramenta que vai suportar vários backends. O que é que são estes backends? São as ferramentas de CAD nas quais nós queremos apresentar os modelos. E, portanto, tínhamos uma linguagem de programação que tinha alguma inspiração com aquilo que nós já tínhamos feito no Visual Scheme. Nesta altura evoluímos para um dos dialetos mais recentes da família do Lisp, que era a linguagem Racket. Era uma linguagem que tinha sido desenhada com fins pedagógicos, era utilizada nos Estados Unidos numa série de escolas, inclusive do secundário, para ensinar os jovens a programar. E, portanto, nós dissemos, ora, é o ideal para nós, queremos uma linguagem pedagógica, ao mesmo tempo que seja expressiva e, portanto, que lhes permita fazer modelos complexos. Portanto, aqui está um exemplozinho de uma treliça que acompanha uma fita de Moebius, que continuamos a ter, só para ilustrar, não é? Só para vender os tais sliderzitos, mas posso-vos garantir que com esta fita de Moebius isto já mal mexia, porque a fita tem imensos objetos, imensos cilindros, imensas esferas, mas a parte interessante é que de facto estamos a ver aqui assim à frente um visualizador dedicado que nós construímos, que era super eficiente, era ordens de grandeza mais eficiente do que aquilo que nós conseguíamos ver em AutoCAD ou em Rhino, e neste visualizador estes sliders ainda conseguiam mexer, mas lá atrás temos Rhino e AutoCAD, ambos a visualizarem exatamente os resultados do mesmo programa, mas onde aí tentar utilizar os sliders para uma coisa desta complexidade era virtualmente impossível. Portanto, pelo menos aí estávamos tão maus como está o Grasshopper quando começa a fazer coisas com este grau de complexidade. E depois a ideia foi dizer, bom, já que nós suportamos vários back-ends, por que não suportar também vários front-ends, ou seja, várias linguagens de programação? E, portanto, na altura, isto foi crescendo nas duas direções. Portanto, nós inicialmente só suportávamos AutoCAD e Rhino, depois passámos a suportar também SketchUp. Este é o nosso visualizador dedicado, que utiliza basicamente as primitivas de modelação geométrica que as placas gráficas oferecem, portanto, muito direto. E depois tínhamos do lado de cá um conjunto de linguagens que nós também decidimos suportar, a tal linguagem Racket, JavaScript, Python e Processing. E, portanto, isto passou a ser o nosso cavalo de batalha para desenvolver toda a investigação que nós queríamos fazer em cima disto. E, de facto, na altura fizemos uma série de coisas engraçadas. Portanto, aqui vou ilustrar alguns exemplos do que é que isto faz. Portanto, temos aqui, neste caso, um programa escrito em Racket. Diz lá em cima que isto é a linguagem Racket. Ele modela
esta cidade, digamos assim, numa superfície esférica, e estamos a visualizar os resultados em AutoCAD. Nós, mudando ali uma linha, todo o programa fica inalterado, mas agora visualizamos os resultados em Rhino. Podemos trocar de linguagem, aqui estamos com JavaScript e a visualizar os resultados em AutoCAD. Portanto, podemos fazer qualquer combinação entre uma linguagem e entre um front-end e um back-end. Aqui, inclusivamente, por uma questão de saudosismo, resolvemos também suportar Autolisp. Eu tinha muitos alunos que tinham aprendido Autolisp e eu disse, não fiquem tristes, a gente dá-vos uma implementação em Autolisp para vocês utilizarem isto. Claro que eles sentiam-se assim um bocado estranhos, diziam, mas onde é que está o AutoCAD? Eu dizia, só usas AutoCAD se quiseres usar o back-end de AutoCAD, se quiseres usar o SketchUp com Autolisp, também podes usar, não é? E, inclusivamente, um aspecto que para nós na altura foi um ponto importante, era que nós queríamos que isto permitisse que um mesmo projeto incorporasse partes feitas em diferentes linguagens. E isto porquê? Porque eu podia ter um arquiteto que teria feito uma biblioteca, por exemplo, para fazer L-Systems, ou autómatos celulares, ou outra coisa qualquer, e se calhar ele teria escrito aquilo em JavaScript, por exemplo, e depois tinha outro arquiteto que se calhar tinha estudado em Autolisp, mas que agora queria utilizar aquela biblioteca. E, portanto, nós arranjámos um mecanismo, neste caso temos aqui um programa escrito em JavaScript que está a utilizar operações que estão em Racket, e aquilo que nós vemos é coisas como, por exemplo, repeat apply rules aqui, que é convertido do nome típico que utiliza em Racket. Portanto, estas conversões eram automáticas e a pessoa só tinha que olhar para a documentação e perceber qual é o nome da função que eu quero utilizar e, portanto, podia fazer um projeto que, na realidade, incorporava múltiplas linguagens. E este, só para ilustrar, é o exemplo que aquele programa dá. Portanto, isto é um L-Systems e o L-System está, digamos assim, o programa que implementa o L-System está escrito em Racket. O caso particular de interpretação do L-System, no fundo, que tem as regras e o que é que a gente faz com cada um daqueles símbolos, está escrito em JavaScript. Os tais sliders, né? As pessoas gostavam muito de ver sliders e, portanto, nós dissemos, temos que ter sliders a funcionar em todos os backends. E aqui está só um exemplo. E depois, uns aspectos que eu na altura achei que eram mais uma brincadeira da minha parte, mas que encontrei alguns arquitetos a dizer, mas isso é excelente, eu quero ter isso. Na prática, eu acho que eles nunca utilizaram, mas era a possibilidade de nós podermos ir buscar formas geométricas a um dos backends. Neste caso eu digo, quero trabalhar com o backend do Rhino e quero ir buscar esta superfície ao Rhino. Em seguida quero trocar para o backend do AutoCAD e quero, por exemplo, gerar uma treliça a partir daquela superfície. E então, no fundo, interligava os dois e dizia, eu consigo fazer a superfície à mão no Rhino, que é muito útil, é muito fácil fazer superfícies modeladas manualmente, mas se calhar quero produzir os resultados no AutoCAD. E, logicamente, depois esta ligação era mantida para que se a pessoa fosse lá e alterasse a sua superfície, só tinha que carregar num botãozinho e ele imediatamente atualizava também o que estava no lado do AutoCAD. Bom, e depois foi fazer exemplos. E agora vamos começar a modelar exemplos. Alguns destes exemplos são exercícios que eu pedi aos meus alunos. Isto é a Igreja do Cristo Operário. Aquilo que está ali é um estádio de ténis em Suzhou. Isto é, enfim, um modelo relativamente simplificado da Gare do Oriente em Lisboa. E aquilo é uma coisa que foi inventada por um aluno. Não existe na prática. Alguns dos exemplos que nós depois começámos a explorar em cima desta ferramenta era criar bibliotecas, no fundo, para fazer automaticamente algumas das operações que os alunos tinham que fazer. Isto, por exemplo, era um modelo de parte da cidade de Lisboa, isto é a zona da Baixa, mas que era gerado automaticamente a partir de plantas que vinham da Câmara, um sacrifício enorme para os alunos terem que fazer aquilo à mão. E, portanto, quando eles perceberam que tinham esta possibilidade de utilizar a computação para fazer isto, uma tarefa que antes lhe levava uma semana ou mais a tempo inteiro a fazer, eles passavam a fazer em questão de meia hora, executando simplesmente o programa que fazia isto sozinho. Não é? Depois tive a sorte de o professor José Pinto Duarte, que tinha estado naquela universidade onde eu também dava aulas, ter deixado lá um laboratório. Ele depois mudou para outra universidade, mas de facto era uma pessoa que impulsionava muitas coisas e, portanto, conseguiu arranjar um laboratório inteiro de fabricação digital que estava simplesmente parado há vários anos. Ninguém tirava partido daquilo, porque desde que ele se tinha ido embora não havia ninguém que tivesse know-how para fazer aquilo. E na altura, como eles, enfim, os meus colegas de arquitetura achavam que eu tinha jeito para as coisas de mecânica e de eletrónica e por aí fora, disseram, olha, metam-no lá no laboratório
pode ser que ele faça qualquer coisa de engraçado. E eu que nem sequer sabia da existência deste laboratório, era um bocadinho como o Alibaba a entrar na caverna, não é? Quando vejo que de facto tem uma série de máquinas interessantes com as quais eu nunca tinha trabalhado, aquilo que eu fiz foi imediatamente ir à procura de manuais na internet, aprender como é que se utilizavam aquelas máquinas e agora dizer, eu vou casar isto com a programação que eu ando a fazer para eu começar a modelar peças fisicamente que até agora só tinha conseguido ver virtualmente, né? Devo dizer também que as minhas primeiras experiências, provavelmente do ponto de vista arquitetónico, não dirão nada a ninguém. As primeiras e as últimas provavelmente também não, mas pelo menos ilustro-vos o que é que eu estava a fazer. Isto é uma cortadora laser, não é? E estava a fazer isto. Como eu não tinha propriamente um objetivo em vista, o que eu queria era aprender a utilizar estas ferramentas, aqui resolvi fazer um programazinho que lia a intensidade dos pixels de uma imagem e com base nessa intensidade depois decidia fazer uns quadrados maiores ou menores e obviamente o que está aqui é um papel branco que foi cortado na cortadora laser em cima de um fundo preto, não é? E depois, claro, as pessoas querem levar isto mais longe. Digo, então se eu quiser fazer isto a cores, tenho que pôr ali 3 cartolinas coloridas, tenho que calcular os quadradinhos e com as dimensões corretas para cada canal de cor, não é? E depois tenho que pôr uma matriz preta em cima e, portanto, quase que no fundo eu estava a tentar aprender como é que se fazem LCDs, hoje em dia, em cima de métodos completamente rudimentares, não é? Não sei se conseguem ver o bicho que está lá. Não sei porque há muitas pessoas que não conseguem ver o bicho que está lá. Espero que não seja o caso aqui, mas, enfim, para quem não souber, isto é a cabeça de um papagaio, não é? Tem aqui o olho e o bico e tal, não é? Está aqui uma asa. Deduzo que houve gente que não conseguiu ver, não é? Estava aqui uma experiência neurológica interessante. Ok? Dá para ver agora? Bom, e claro que depois ia fazendo brincadeiras. O meu objetivo era fazendo brincadeiras e aprender. Por exemplo, uma das que eu aprendi é que convém não fazer peças tão pequeninas, que depois caem pela cortadora laser adentro e depois não os consigo tirar de lá, não é? Outros exemplos era eu queria muito fazer objetos, enfim, que se parecessem com coisas arquitetónicas. Aquilo que estão a assistir é, no fundo, um engenheiro informático frustrado por não ser arquiteto, não é? E que diz, eu quero fazer coisas que se pareçam com o que eu vejo. E, portanto, modelar desde coisas que parecessem arcadas romanas, isto obviamente está de pernas para o ar, não é? A coisas que, enfim, a gente vê, acho que em Madrid, ou não, em Barcelona, já nem sei onde é que eles têm lá isto. Em Sevilha, é isso. E era um bocado isso. E depois, claro, também havia lá uma impressora 3D, e então toca de explorar o que é que a impressora 3D consegue fazer, não é? E, portanto, estou a fabricar peças e a aprender, por exemplo, que também não se podem fazer peças tão fininhas, que depois a cabeça da impressão não consiga pôr sequer plástico suficiente. Neste caso já se partiu ali qualquer coisa e aquilo ainda nem saiu da impressora, não é? Bom, mas depois, claro, também o meu interesse matemático por fazer formas esquisitas está aqui. Aqui há algumas formas que, enfim, os meus alunos neste curso já viram, não é? Uma esfera de esferas, enfim, alguns objetos estranhos. E depois as tais treliças, não é? Tenho um fascínio por treliças, esta já mais bem feita. E depois, de vez em quando, me fiz assim umas coisas esquisitas, não é? Tipo uns escorpiões ou uns padrões, não é? As colunas do Gaudi, uma corrente, um tecido. Portanto, tudo isto era modelado por programação e depois aquilo era enviado para a impressora 3D ou para a cortadora laser, conforme o caso. Uma surpresa agradável que eu tive era que os meus modelos funcionavam à primeira, enquanto que as pessoas que normalmente modelavam estas coisas à mão, no CAD, raramente conseguiam que aquilo funcionasse à primeira, porque a peça não era estanque, ou porque as curvas estavam interrompidas, ou o que quer que seja. Portanto, eu aí também comecei a achar que havia uma grande virtude em nós utilizarmos programação também para instruir depois processos de fabricação digital. Bom, aqui, lá está, uma cidadezinha, não é? Só para poder dizer que fiz uma cidade. E depois, à medida que ia fazendo estas peças, mais alunos se sentiam interessados. E o trabalho que eu vou mostrar aqui é a tese de mestrado de um aluno que eu tive, portanto, uma das primeiras teses que eu orientei, e aqui era um aluno que dizia, eu gosto muito de fazer maquetes, mas aquilo dá-me imenso trabalho. E um dos problemas que eu tenho é que eu nem sequer consigo visualizar bem a maquete antes de ter que começar a fazer. E isso quer dizer que eu já estou a gastar trabalho a fazer a maquete, já estou a ter que cortar materiais, a pagar o custo daqueles materiais e depois se calhar acabo de fazer a maquete e digo, não gosto muito do resultado. E vou ter que ir fazer outra maquete. E portanto o trabalho que ele fez foi precisamente estudar um conjunto vasto de maquetes e depois, com a minha ajuda, começar a desenvolver algoritmos que lhe permitissem
facilitar este processo de produção de maquetes. E, portanto, a primeira fase é ele visualizar a maquete no computador. Portanto, aqui temos um exemplo de uma peça que ele queria fabricar, não é? E o programa que nós desenvolvemos, e que foi a tese de mestrado dele, permitia agora diferentes alternativas para se fabricar isto, não é? Poderíamos, por exemplo, aqui vê-se muito mal, mas fatiar isto tudo, enfim, com a inclinação que nós quiséssemos. Podíamos, por exemplo, escolher, naquele caso era para fazer um modelo sólido, agora aqui é para fazer um modelo baseado em waffle, não é? Só com as placas, com a rotação que nós quiséssemos ou a inclinação que nós quiséssemos. Ele visualizava qual dos modelos é que ele preferia para aquela peça, quando estivesse convencido, dizia, ok, então agora é fabricar isto. Enfim, o nosso programa separava automaticamente as peças todas, não é? Planificava isto, mandava isto para a cortadora laser, e depois era um suplício, que era montar esta coisa toda, não é? Mas pronto, tinha que se fazer, mas a virtude é que uma vez feito, nós comparávamos isto com o objeto final e aquilo batia certinho, ok? Portanto, ele tinha pelo menos uma percepção muito aproximada do que era o objeto a produzir. Depois, para fazer um desafio, não é? Eu dizia, pronto, isso é muito simples, agora para a tese vais ter que pôr um caso de avaliação que seja uma coisa a sério, não é? E ele escolheu este edifício, que é a Casa Mal à Parte, que ainda por cima está em cima deste rochedo, não é? Que é, enfim, uma coisa um bocado difícil de modelar. Mas felizmente desenvolvemos algoritmos para isto, nesse caso para fazer a triangulação daquele rochedo, e portanto o que estão a ver aqui é o algoritmo a triangular o rochedo, com triângulos aproximados, obviamente, mas podia-se regular qual é que era o tamanho dos triângulos, para aquilo poder ter mais ou menos precisão, e no fundo mais ou menos trabalho para quem depois vai fazer a maquete, não é? Mas uma vez a coisa toda triangulada, a ideia era depois extrair destes triângulos e utilizar uma abordagem que nos permitisse planificar aqueles triângulos o mais possível, no fundo, minimizar o número de cortes que nós iríamos fazer naquilo, e depois colar. Ele está aqui, como estão a ver, a analisar os triângulos que tem que produzir, vê-se mal, mas vê-se ali uns triângulozinhos a andarem, não é? E uma vez essa análise feita, depois a ideia era que existiria uma cortadora laser, onde o papel seria vincado nos sítios, portanto seria assinalado nos sítios onde teria que ser dobrado e viria já cortado para os sítios onde teria que ser colado, não é? Aqui está o desgraçado do aluno a ter que montar a coisa toda. Utilizámos também para o suporte a abordagem que acabaram de ver há bocado, em dizer, ok, vamos fazer aqui uma waffle para suportar estes triângulos todos, não é? E depois fazíamos este modelo. A casa, também não vou explicar aqui, mas tínhamos uma série de algoritmos para facilitar a modelação da casa, e isto, no final, foi a tese dele, né? Pois felizmente nós tínhamos um termo de comparação, porque havia outros alunos que tinham sido obrigados a modelar isto à mão, e portanto nós tínhamos termos de comparação, quer em tempos, quer na qualidade do resultado. E portanto, pelo menos para mim, a satisfação era que nós éramos melhores em todas as métricas, não é? Portanto, isto fazia-se muito mais depressa, ele podia estudar ainda por cima, visualmente, qual era a melhor maquete que se adequava àquilo, e depois o próprio processo de fabricação era muito mais rápido. Um outro trabalho que eu desafiei uma aluna a fazer era dizer, ok, vocês na disciplina fizeram uns edifíciozinhos, que tal se agora fizéssemos uns edifíciozões, não é? Coisas bastante mais complexas. E portanto a ideia era explorar os limites da abordagem paramétrica e ver até onde é que nós conseguíamos ter vantagem na utilização da abordagem paramétrica. Este trabalho era verdadeiramente seminal na medida em que não existia, pelo menos na minha universidade, precedente nenhum sobre isto. Como atacar um edifício verdadeiramente complexo com uma abordagem totalmente paramétrica. Portanto, mais uma vez eu saliento, não pode haver intervenção humana no CAD. Eu quero, e era uma condição que eu impunha aos alunos, isto tem que ser tudo modelado com programação, e é esse o critério. Portanto, aqui a aluna acabou por arranjar modelos que permitiam, no fundo, descrever a forma geral do edifício e depois algoritmos para fatiar isto em paredes estruturais, em lajes de cobertura, na laje de chão, enfim. Eu também não a obrigava a ir tão longe como a ter que fazer também as caves e as garagens e por aí fora. Portanto, nós tínhamos que pôr um limite nisto, isto tem que ser feito em tempo útil, não é? São teses de mestrado, mas a ideia era agora ir tão longe quanto possível. Aqui mal se vê, mas eu acabei de pôr as guardas nas varandas. Aparecem ali as guardas. Aqui os prumos que seguram aquelas guardas. Um aspecto deste edifício é que estas guardas têm que acompanhar a forma do edifício, não é? A fachada, a caixilharia toda que define as varandas deste edifício. Depois, esta aluna deve-se dizer, levou isto tão a sério, que começou a modelar até os vedantes dos vidros
da caixilharia, na altura em que eu dizia isso, já ninguém consegue ver, à escala do edifício, que é um edifício gigantesco, ninguém consegue ver esses detalhes, mas ela tinha aquela ideia, mas ainda não está perfeito, ainda faltam aqui uns elementos. E como era fácil fazê-los, o esforço depois era todo para o programa, que tinha que executar um código que se fartava de fazer elementos que ninguém conseguia ver e que em muitos casos faziam estourar o AutoCAD, por exemplo. Porque eram tanta a informação que ele enviava para o AutoCAD que ele estourava. Ainda faltam aqui uns elementos, as paredes interiores, não é? Depois aquele pano de vidro, mais as portas giratórias, enfim, isto dá uma ideia de com que é que o edifício se parecia. Agora, o estudo que nós queríamos fazer era precisamente dizer, ou analisar, qual é a vantagem disto relativamente a modelar isto tudo à mão. Okay? E, na altura, que ainda não tínhamos este processo bem oleado, nós de facto chegámos à conclusão, nós desafiámos um conjunto de, neste caso, alunos de arquitetura, devo confessar, admito que um profissional fizesse isto mais depressa, mas solicitámos a um conjunto de alunos de arquitetura, olha, faz favor, dá-me uma estimativa de quanto tempo tu precisavas para fazer este edifício. E quando algum deles me dava uma estimativa que eu achava muito otimista, eu dizia-lhe, então se é assim tão eficiente, faz um bocado do edifício. E, invariavelmente, ao fim de uma tarde, eles diziam, afinal, se calhar vou rever a minha estimativa e isto vai precisar de mais horas do que aquilo que eu dizia que iria precisar. Portanto, nós ficámos logo com uma sensação de que, de facto, isto à mão dava muito trabalho. Mas, apesar de tudo, fomos honestos e dissemos, mas ok, vamos admitir que isto, até com a abordagem da programação, porque tem este passo intermédio, nós temos que programar e temos que testar e executar e ver se tem erros e corrigi-los e por aí fora, vamos admitir que até gastamos mais tempo do que aquilo que nós gastamos numa abordagem convencional. Só que a abordagem generativa, portanto, feita com base em programação, a sua virtude, nesta fase, era agora quando nós queríamos fazer alterações. E, portanto, aquilo que eu depois solicitei às tais cobaias era dizer, ok, agora vou-te lançar um conjunto de desafios que é preciso que tu alteres o edifício desta maneira. E, portanto, exemplos. Eu preciso de mudar aqui o pé direito destas lojas. Tenho que os aumentar, o que implica ajustes no resto dos pisos todos. Na abordagem generativa, ou seja, com base na programação, a barra nem mexia, porque isso era uma alteração que a aluna fazia em 10 minutos. Nós aqui estamos a falar de um trabalho de dias, no mínimo, ele nem contava, nem se mexia. Não é? Mas para a pessoa que fez isto à mão, e já estou a ser generoso, vamos admitir que ele conseguia reutilizar muita coisa e então conseguia fazer este ajuste. Claro que depois o desafio seguinte era pior, não é? Era dizer, então, e agora faz favor, faz isto. Para a abordagem generativa, mais uma vez, aquilo nem mexia, porque como está tudo definido com funções, basicamente a gente só tinha que alterar os parâmetros de uma função ou, no limite, alterar uma função inteira. Mas na abordagem convencional isto já dava um bocado mais de trabalho. Não é? E quando eles acabavam, a gente dizia, não, mas isto não termina aqui, agora gostaríamos que lhe desses uma barriga. Não é? E as pessoas, isto já começa a ser a loucura, não é? Isto já começa a dar mesmo muito trabalho, porque ainda por cima, neste edifício, tudo tem que ser ajustado àquela barriga. Não é? Bom, a abordagem generativa continua a evoluir, mas quase imperceptivelmente, e nós insistíamos. Então agora que tal este? Para nós era mais do mesmo, alterar uns parâmetros e fazer o edifício, para quem estava a fazer isto à mão era quase fazer outro. Não era? Pouco se aproveitava. E nós, então é que está-se agora a gente começar a variar isto tudo. Não é? E portanto, a dada altura eles desistiram, por simplesmente disseram, não vale a pena, não consigo fazer isso. E para nós já estávamos convencidos, digamos assim, das vantagens da nossa abordagem. Depois ainda ensaiámos um bocadinho, e que tal o detalhe? Então vamos manter o edifício estático, mas vamos mudar o detalhe. Neste caso, por exemplo, os prumos que nós usávamos nestas varandas. E como estes prumos são, na realidade, todos diferentes uns dos outros, porque eles têm que se adaptar à forma do edifício, para nós, mais uma vez, era trivial trocar aquilo por outros prumos, para quem estava a fazer isto à mão, era deitar tudo fora e fazer de novo, quase. Pelo menos a parte dos prumos. Não é? E, portanto, aqui nós íamos estressando as pessoas, dizer agora faz assim, agora faz assim, e, portanto, a abordagem generativa praticamente não mudou nada, enquanto que os outros estavam em sofrimento. E depois podíamos, inclusive, fazer coisas ainda mais irritantes, como, por exemplo, dizer, bom, que tal estas janelas que são quadradas cá em baixo, se a gente as tornasse um bocadinho ovais e depois as transformasse em losangos lá em cima, não é? Para nós era fácil, basicamente nós sabemos qual é a curva, e penso que os meus alunos aqui do Brasil também já sabem qual é a curva que descreve este tipo de variação. Para quem estava a fazer isto à mão, era quase um pesadelo, não é? Porque adaptar isto tudo e cada fila é diferente da fila de cima, não é? Pronto, e depois um último teste quer dizer, ok, aquele projeto está despachado, será que consigo aproveitar o código que eu desenvolvi naquele projeto para outro projeto relativamente diferente? E fizemos esse teste adicional e, de facto, grande parte das funções
que nós tínhamos feito para aquele edifício altamente sofisticado conseguem-se aproveitar para edifícios menos sofisticados. E, portanto, o esforço para nós continua a ser medido, às vezes quase em minutos, enquanto para quem está a fazer isto à mão, pouco se aproveita. Não é? E, claro, nós, enfim, ensaiávamos muitas variações. E, portanto, este foi um trabalho que, para mim, foi altamente bem sucedido, na medida em que eu queria testar a possibilidade da abordagem baseada em programação, aguentar de forma robusta um conjunto grande de variações no edifício. Eu confesso que eu talvez não estivesse a ser realista, mas eu idealizava uns toquezinhos no programa e dizer, então e que tal assim? E aquilo em minutos ilustrar-lhe o que era essa alteração. Em vez de dizer, ok, com certeza, nós agora vamos trabalhar e para a semana que vem o senhor volta cá para ver o que é que a gente fez. E claro, depois esse processo provavelmente teria que ser repetido uma série de vezes. Ora bem, ao mesmo tempo que nós estávamos a desenvolver isto, eu gostava agora de vos ilustrar um projeto que decorreu em simultâneo com este e que era uma abordagem completamente diferente. Portanto, nós fomos desafiados na altura pelo professor José Pinto Duarte a tentar implementar aquilo que ele tinha desenvolvido ou elaborado na sua tese de doutoramento no MIT. E que era, enfim, uma abordagem baseada em gramáticas de forma. Não sei se as pessoas aqui sabem o que são gramáticas de forma, mas em todo caso eu vou dar aqui uma ilustração muito breve e tentar utilizar essa abordagem para mostrar como é que um aldeamento, que enfim tem alguma fama em Portugal, porque foi desenhado pelo arquiteto Álvaro Siza, que é a Quinta da Malagueira, como é que esse aldeamento podia ser descrito com gramáticas de forma. Portanto, a ideia é que o arquiteto Siza tinha pensado uma habitação típica para aquela aldeia, mas que depois podia ser combinada de muitas maneiras. Portanto, poderia ter, na verdade eram habitações de 2 pisos, não é? Tinham um pátio interior, algumas, outras nem isso, mas que depois tinha aqui uma série de elementos e a divisão dos espaços interiores também obedecia um conjunto de regras e, no fundo, o que o arquiteto Siza estava a tentar fazer, na minha ótica, era dizer, eu tenho que fazer um aldeamento inteiro, são imensas casas, eu não tenho tempo para estar a fazer isto tudo, mas eu vou delinear as regras pelas quais os meus arquitetos vão ter que se guiar para poder desenhar muitas variantes destas casas. Pronto, e de facto o professor José Pinto Duarte pegou numa teoria que na altura também estava, e ainda está, em voga, que era a ideia das gramáticas da forma. Eu aqui vou ilustrar com este exemplo. Isto é aquilo que se chama um ice ray e que é um tipo de janela que se faz na China e que de facto tem estes elementos interessantes em que às vezes aparecem triângulos, outras vezes aparecem aqui uns trapézios, uns paralelogramos, há assim uma série de exemplos interessantes que eles fazem. E a ideia é que houve uma pessoa que uma vez definiu um conjunto de regras para se conseguir produzir este tipo de formas. E idealizou dizendo, olha, se nós tivermos um triângulo, podemos dividi-lo em dois, o que produz outro triângulo e aqui uma forma de 4 lados. Okay? Por outro lado, se eu tiver uma forma de 4 lados, também eu posso dividir, segundo esta direção, o que vai produzir um triângulo e uma forma com 1, 2, 3, 4, 5 lados. Okay? E depois tenho aqui outra que diz, se eu tiver uma forma, neste caso também com 1, 2, 3, 4 lados e cortar deste modo, então fico com 2 formas, com 1, 2, 3 e 4 e 1, 2, 3 e 4. Não é? E finalmente, se eu tiver uma forma de 5 lados, que é aquela que é gerada por esta regra, também eu posso cortar ao meio para reduzir isto a uma forma de 4 lados. 1, 2, 3, 4 e 1, 2, 3, 4, 5, onde depois posso voltar a aplicar a mesma regra. Não é? Pronto, e agora o que interessa é um sistema que pegue numa região qualquer e começa a aplicar estas regras em sequência. Portanto, neste caso, ele aplicou esta regra, pode dividir aqui ao meio, depois pegou neste pedaço que está aqui e provavelmente aplicou, já nem sei qual, esta que está aqui, eventualmente, não pode, é esta sim, 1, 2, 3, 4, 5, se não estou em erro, e assim sucessivamente. E, portanto, quando o professor José Pinto Duarte nos desafiou a dizer assim, olha, o que é preciso é vocês implementarem um interpretador de gramáticas de forma para depois o aplicarem na minha tese de doutoramento, que tem as regras todas que regulam a Quinta da Malagueira. Esta era a ideia. E eu, enfim, na minha ingenuidade, achei, com certeza, vamos então fazer isto. E, portanto, o que estão a ver aqui é a implementação desta gramática de forma no nosso sistema, não é? E depois os passos que ela está a seguir para derivar uma forma qualquer que se parece, vamos dizer, moderadamente com um ice ray. Okay? O problema é que isto passar do bidimensional para o tridimensional não é propriamente uma coisa trivial. O bidimensional em si já tem inúmeros problemas que eu aqui não estou sequer a explicar, mas quando nós entramos no tridimensional, que era aquilo que nós achávamos que teríamos que ter, porque queríamos uma coisa, enfim, sofisticada, tudo se complica ainda muito mais. E aqui vou dar um exemplo de uma gramática de forma que nós inventámos, que basicamente diz o seguinte, se eu tiver uma face
aquilo que eu vou fazer é calcular o centroide dessa face, vou afastá-lo na direção normal à face e depois uso isso como vértice para fazer várias novas faces. No fundo vou fazer aqui um tetaedro, não é? Tem aqui um triângulo, tem aqui outro triângulo, tem outro lá atrás. Okay? E isto pode-se aplicar, enfim, com qualquer face. Desde que eu tenha arestas, possa calcular um centroide e então aplico, neste caso, e faço uma pirâmide quadrangular. Não é? Parece uma regra simples. E quando nós idealizámos esta regra, dissemos, então agora vamos aplicar isto. E o resultado era um bocado surpreendente, não é? Porque nós estávamos à espera que isto produzisse formas, enfim, exuberantes, não é? E isto de repente começa a produzir coisas deste estilo. E o que é isto? É que ele de facto esticou aqui uma face, mas depois utiliza uma das faces que acabou de produzir para repetir o processo. E então está sempre a utilizar a última face que acabou de produzir para repetir o processo. E então de repente começa a aparecer assim uma espécie de uma cauda que cresce indefinidamente. Nós dizemos, isto não se parece nada com o que a gente julgava que iria produzir. Portanto, o primeiro problema é que isto não nos parecia muito previsível qual é que era o resultado da aplicação das regras. Okay? Parecia uma regra simples, eu na realidade estava à espera que ele fosse fazer pirâmides em todas as faces, e não. Ele deixou as outras faces todas sozinhas, sem nada, e resolveu escolher uma só e depois andou dali para a frente. Portanto, o primeiro problema era a falta de previsibilidade que isto tinha, quando comparado com os processos que nós usámos no trabalho anterior, em que nós sabíamos exatamente o que é que nós queríamos produzir e, portanto, escrevíamos o código para atingir esse fim. É claro que nós dissemos, bom, então o que está aqui errado é o mecanismo de aplicação das regras. Até vamos admitir que a regra está correta, mas nós agora temos que aplicar esta regra de outra maneira. Então, isto era aquilo que nós chamávamos uma aplicação das regras em profundidade, e nós estávamos a pensar que uma aplicação em largura iria resolver isto. Não é? E, portanto, implementámos os mecanismos de aplicação de regras em largura, e os resultados também não são propriamente muito previsíveis. Okay? Este é um exemplo a partir de um tetaedro, não é? Faz formas bonitas, mas eu não consigo controlar isto na prática. Aqui estão exemplos de parâmetros que nós utilizávamos para afetar isto e eu nem sequer faço ideia o que valor é que eu tenho que dar para isto produzir qualquer coisa que para mim seja expectável. Não é? E portanto começámos logo a ter alguma desconfiança que as gramáticas de forma, embora seja um instrumento intelectual interessantíssimo, uma coisa que o ser humano consegue explorar com muita facilidade, não é aquilo que o computador gosta de utilizar. Começou a ser a nossa convicção. Não é? Bom, apesar de tudo, não desistimos. Aqui temos outro exemplo, com alguma simetria agora a partir de um cubo, não é? De facto, conseguem-se produzir formas com um aspecto interessante, mas se me perguntassem a mim qual é que era a forma que era produzida pela aplicação daquela regra com um determinado coeficiente, eu nunca conseguiria adivinhar. Okay? Como veem, isto produz, talvez neste caso que está aqui conseguisse, que é o caso óbvio, ele só faz, no fundo, uma pirâmide em cada face, mas assim que a gente repete o processo, isto começa logo a produzir resultados altamente estranhos, não é? Pelo menos para mim. No entanto, o objetivo era isto. Okay? Portanto, como é que eu vou partir de regras que mesmo nos casos simples já estão a produzir resultados esquisitos para regras que têm que produzir coisas que façam sentido do ponto de vista arquitetónico. Não é? Bom, nós aí fomos estudar mais em profundidade as regras que o professor Pinto Duarte tinha elaborado na sua tese e são esta complexidade toda. Isto é só para dividir um espaço entre pátio interior e pátio exterior. Okay? E é este monstro de condições e consequentes e não sei o que é que nós tínhamos que implementar. Se nós tivermos em conta que isto foi escrito por um ser humano, então é garantido que isto contém erros. Ok? Garantido. E nós não podíamos ter erros. Portanto, um dos nossos sofrimentos era que nós traduzíamos isto que está aqui para um fragmento de um programa e invariavelmente aquilo não produzia o que era suposto produzir. E, de facto, nós quando íamos falar com o professor Pinto Duarte e dizemos, olha, esta regra não funciona por causa disto, diz, claro, está aí uma gralha. Mas qualquer pessoa percebe que está aí uma gralha. Eu diria, qualquer pessoa que dominasse a tese de doutoramento do professor Pinto Duarte. Para um informático que não percebe nem de gramáticas de forma, nem de arquitetura, isto era um suplício. Porque eu não percebia porque é que as coisas estavam lá e, portanto, era com grande dificuldade nós conseguíamos fazer progresso. Portanto, no final, isto já agora é uma derivação que vocês encontrarão lá na tese, tudo faz sentido para um ser humano. Mas eu desafio uma pessoa a tentar, às cegas, que é como um computador funciona, partir deste ponto e chegar a este. Okay? E vão ver que não é nada trivial. Outro problema que não é nada trivial, bom, já agora aqui eu vou mostrar aquilo que nós conseguimos fazer, era de facto criar uma habitação que dividia o espaço, não tinha pátio, mas dividia o espaço de acordo com as regras do professor Pinto Duarte, introduzia o corredor, dividia depois aqueles espaços em quartos, enfim, cozinhas e arrecadação e por aí fora, portanto todos esses elementos estavam lá e no final ainda havia umas regras para abrir umas portas para fazer comunicação entre aqueles espaços
e uma de janelas. Portanto, até aqui conseguimos chegar, mas não conseguimos ir mais longe do que isto, até porque surgiu então outro problema, e que é a explosão combinatória de alternativas. Quando nós temos regras que na verdade têm múltiplas hipóteses de ser aplicadas, a dada altura isto começa a produzir uma imensidão de alternativas. Como é que eu escolho? Já não faço ideia. Não é? Faltam aqui umas heurísticas que me digam que se calhar esta é melhor do que aquela, mas eu não sei quais são. E portanto começo a ter muita dificuldade em prosseguir. Eu digo, destas casas todas, qual é aquela que está correta para eu agora fazer o segundo piso? Não sei. E portanto, digamos que, mais uma vez insisto, as gramáticas de forma excelente instrumento intelectual não é aquilo que eu recomendaria para uma implementação em computador. Há inúmeros problemas que ainda estão à espera de ser resolvidos para nós conseguirmos ter sucesso nisto. No entanto, mais à frente vou dar uma esperança para isto. Bom, como eu disse, muito do que aparece são alunos que vêm ter comigo e que dizem eu gostava de trabalhar nisto, numa perspectiva computacional. Este é mais um trabalho de uma aluna que estava interessada em fazer fachadas e, portanto, o que eu lhe disse é, ok, vamos analisar, ou melhor, vais analisar as fachadas todas que encontrares, vais criar um framework de classificação dessas fachadas e para cada dimensão nessa classificação tu vais introduzir um conjunto de algoritmos que facilitem a criação dessa fachada. E ela foi bastante bem sucedida nisso, portanto ela conseguiu classificar a fachada em várias dimensões, isto entretanto já sofreu alterações, logicamente, como é normal nestes trabalhos, mas nesta fase ela entendeu que tinha que tratar a geometria da fachada, depois tinha que tratar como é que era cada elemento que aparecia nessa fachada, e esse por sua vez era decomposto numa forma que depois podia sofrer transformações ao longo da fachada. Qual é que era a distribuição desse elemento na fachada, e havia diferentes distribuições, e qual é que é a articulação disto, ou seja, como é que esta fachada depois está em relação ao edifício, se há múltiplas camadas, se aquilo é, por exemplo, são elementos que são adicionados, são elementos que são subtraídos, como é que aquilo está colado, digamos assim, ao edifício. E, portanto, aqui estão exemplos em que ela primeiro estuda uma forma, neste caso é assim uma forma simples, a dada altura resolve aplicar uma transformação nessa forma, para fazer mudar a forma de dimensão, por exemplo, ou mudar outro parâmetro qualquer daquela forma. Pode aplicar-lhe uma rotação, portanto está aqui a fazer também uma transformação em que resolve rodar a forma, não é? Pode, mais uma vez, ter em conta, enfim, um conceito de atrator, em que dizer a transformação que eu lhe aplique depende da posição em que eu estou na fachada. Pode, por exemplo, ir agora escolher uma distribuição diferente dos elementos na fachada. Ela elaborou um conjunto de algoritmos para diferentes distribuições ao longo da fachada. Pode, por exemplo, combinar isto, de facto, com o conceito de atratores. Pode aplicar divisões recursivas da fachada para poder depois aplicar recursivamente aqueles elementos. Pode voltar atrás, por exemplo, e ir à forma da fachada e dizer, ok, agora como isto é uma dimensão independente, eu quero tratar uma fachada que tem um aspecto diferente, apesar de combinar tudo o resto que eu já tinha feito. Enfim, com diferentes variações, não é? Pode explorar isto, ou pode combinar tudo junto, não é? E depois ainda misturar a articulação para fazer coisas mais elaboradas, ok? E, portanto, uma vez feito o framework, agora era tentar replicar fachadas e, eventualmente, inventar alguma da sua livre recriação, não é? Portanto, aqui ela escolheu um conjunto de fachadas, isto é uma biblioteca em Inglaterra, isto penso que é na Alemanha, isto ainda não foi construído, acho que é na China, e este confesso que já não me lembro onde é que é. Não é? Mas o que vemos é diferentes elementos, não é? Este é com tijolos, aquele é com metal perforado, este é com os anéis, e aquilo que ela foi mostrar é que precisamente consegue, com a abordagem dela, modelar cada uma destas fachadas, decompondo as fachadas nos seus elementos mais atómicos, digamos assim, e depois combinando-os entre si, para poder gerar modelos, obviamente aproximados, ela só está interessada na fachada, mas modelos aproximados e demonstrar que o consegue fazer em tempo muito curto. Aqui temos a outra, no fundo tem um atrator que é uma linha reta, que acaba por condicionar aquilo e, portanto, o objetivo é, mais uma vez, isto já é a modelação que ela fez, no fundo ter aqui uma distribuição diferente de elementos, que aparecem assim em diagonal, não é? Enfim, com uma linha reta a atrair para a dimensão. Este é o tal edifício que, no fundo, tem subdivisões e depois algumas destas subdivisões vão para trás e outras vão para a frente, e depois tem uns elementos de vidro e outros em pedra e por aí afora. E, portanto, ela, mais uma vez, caracteriza isso através do seu framework, em que vai decompondo os elementos para depois criar um modelo bastante aproximado. Claro que isto é aleatório, não é? Portanto, não coincide com o outro, que também é aleatório, mas eu não sei qual é a aleatoriedade que eles usam, e, portanto, aqui usamos outra.
E finalmente este tijolos, em que ela tem que fazer uma análise parecida com aquilo que eu estava a fazer com os pinguins, né? Em que basicamente tem uma frase escrita e ela tem que ler que tijolos é que são tocados por estas letras para depois subtrair tijolos e conseguir fazer algo que se parece com isto. Não é? Pronto, isto foi outra tese que depois teve, vá lá, um caso real de aplicação. Há pouco tempo, o ano passado, salvo erro, já não me recordo, talvez no início deste ano, 2 ateliês estavam a querer candidatar-se a um concurso e queriam fazer uma fachada que se parecia com isto, e como conheciam o trabalho que nós andávamos a fazer, vieram falar connosco, porque tinham, basicamente, só vieram falar connosco quando estavam a 5 dias do fim do prazo. E, portanto, disseram, vocês conseguem nos ajudar a fazer esta fachada? E eu disse, bom, o framework está feito, nada melhor que uma prova de fogo, que é ver se ele de facto consegue fazer isto. Portanto, ela rapidamente começou a aplicar as suas técnicas de decomposição da fachada em elementos, separação dos elementos. Os arquitetos queriam depois uma espécie de um estudo de permeabilidade, em que alguns daqueles tijolos teriam que ser retirados para deixar passar mais luz. E, portanto, ela também tratou isso de forma aleatória. Depois eles queriam uns tijolos que iam para a frente e outros para trás. Mais uma vez ela introduziu a aleatoriedade nisto. E depois apresentou, no fundo, aos arquitetos as várias soluções, a dizer, olha, quanto é que vocês querem de tijolos para trás e para a frente, quanto é que vocês querem de buracos na parede de tijolos, porque nós temos isto tudo parametrizado e é, no fundo, só dar valores e gerar uma fachada diferente. Ora bem, aqui está o produto acabado, né? Vê-se muito mal aqui, mas eles basicamente depois fizeram uns renders e aquilo que eles queriam era esta fachada. Eles trabalhavam em BIM, em Revit, esta fachada tinha que ser gerada em Revit. Eu depois vou explicar mais à frente que nós, na realidade, não começámos a trabalhar isto em Revit, começámos a trabalhar isto em AutoCAD, porque o AutoCAD é muito mais eficiente do que o Revit, e só quando nós estávamos já satisfeitos com o resultado, mudávamos uma linha no nosso programa, gerávamos a fachada em Revit e enviávamos para eles. O resultado prático, nós conseguimos que o projeto fosse entregue nos tais 5 dias, em que nós basicamente só tivemos a gerar umas fachadas, e depois ficávamos à espera que eles nos dissessem qualquer coisa. Portanto, basicamente foi o trabalho inicial e depois normalmente era esperar que viesse um e-mail deles e tipicamente o resto era feito em meia hora. Quer dizer, ok, eles querem mais buraquinhos, a gente muda aqui uns parâmetros, faz mais buraquinhos, envia o fecheiro para eles estudarem. Não, agora querem tijolos mais para fora. Ok, a gente altera aqui uns parâmetros, envia e a coisa fica feita. Ora bem, outra área, mais uma vez, uma aluna que veio falar comigo, queria... Eu vou só... Ih, meu Deus. Já me estou a alongar, pelos vistos. Queria trabalhar em simulação. Simulação de evacuação de pessoas em edifícios grandes. Não é? Portanto, basicamente, isto é uma ferramenta que faz análise do tempo que as pessoas levam a conseguir abandonar um edifício. E o que nós queríamos fazer era casar isto com uma abordagem paramétrica que descrevesse o edifício. E, portanto, o que nós fizemos foi modelar, neste caso, um centro comercial composto de variadíssimas lojas. O que estão a ver aqui são, de facto, 6 alternativas de um centro comercial com corredores de diferentes dimensão e lojas de diferentes dimensão. Vê-se muito mal aqui nesta imagem, mas há um conjunto de parâmetros que nós podemos alterar. E o que nós fazíamos era casar isto com a ferramenta de análise, de forma que, de um lado, nós gerávamos uma variação paramétrica do edifício, e isto estaria acoplado à ferramenta de análise, que nos diria logo como é que se parecia uma evacuação de emergência naquele edifício, neste caso, por exemplo, ao fim de 45 segundos, para diferentes configurações do edifício. Portanto, vê-se mal, mas aqui percebe-se que estes corredores são muito estreitos e estes são mais largos, por exemplo. E depois o que o sistema diz é quantas pessoas é que já conseguiram abandonar o edifício ao fim daquele tempo. Pois, logicamente, depois nós queríamos era estudar estas tendências e, no fundo, informar a pessoa que está a desenhar o edifício de qual é que é a largura ótima dos corredores, qual é que é a largura ótima das portas que se têm que utilizar e assim sucessivamente. Não é? Eu agora vou começar a acelerar um bocadinho. Enfim, isto depois são as métricas finais que ele produz. Eu disse-vos que as gramáticas de forma tinham imensos problemas, mas fui desafiado depois por uma outra aluna a implementar novamente gramáticas de forma. E eu basicamente entrei em pânico e disse, olha, para fazer isso com a abordagem teórica, mais não. Já passei essa experiência. Mas tenho uma ideia que talvez vos ajude a resolver o problema, e que é, no fundo, transformar as regras da gramática de forma, basicamente, em regras que não tenham alternativa. Ou seja, para evitar a explosão combinatória, cada regra que é aplicada, basicamente, faz uma alteração numa peça que está a ser modelada. E só há uma peça a ser modelada. E aí eu não tenho que discutir que tenho 300 alternativas possíveis e que tenho uma explosão combinatória para trabalhar.
aquilo que esta rapariga queria fazer, portanto, isto é um trabalho, não é de uma arquiteta, é de uma designer, já agora, mas uma designer que estudou gramáticas de forma, queria pegar em cadeiras e basicamente criar modelos utilizando gramáticas de forma dessas cadeiras. No fundo, quer descrever uma linguagem para fazer cadeiras. E aquilo que ela fez, e depois com a minha colaboração nós implementámos, foi um sistema que neste caso, enfim, alguns reconhecerão este look and feel, trabalha com o Rhino, mas pode trabalhar também com o AutoCAD ou com o SketchUp, enfim, com os backends normais, e que eu vou ilustrar agora explicando um bocadinho o que é que ele faz. ShareDNA lets you generate symmetrical chairs of many different types that obey to correct anthropometric standards, while the CAD application displays the generated model of the chair. In the Display tab, you can turn the CAD off or on and switch between the wireframe and solid mode. The other 6 tabs correspond to the main functional areas of the chair, more specifically, legs, seat, back, structures, base, and arms. Each tab contains 3 kinds of parts. The guides corresponding to the boundary of the area, the frame corresponding to the linear part of the chair, and the panels corresponding to the planar part of the chair. Parts are added by checking the checkbox and deleted otherwise. The parameters are manipulated by sliders or by inserting values within the text field. As a result, different types of chairs can be obtained, which in this case is a 3-legged chair. At the beginning, some checkboxes are enabled, whereby they become available as other parts are inserted. In the File menu, you can create a new file, you can open files, such as templates from the program library, you can save files, and lastly, you can generate random solutions. The program library contains 26 iconic chairs. Thanks for watching. Este é um exemplo em que aqui, enfim, com uma abordagem diferente, conseguimos preservar grande parte daquilo que era a teoria das gramáticas de forma, mas ao mesmo tempo conseguimos fazer uma implementação que é utilizável. Ou seja, na realidade a pessoa está a trabalhar numa só cadeira e vai controlando as regras que quer aplicar com umas checkboxes e os parâmetros que afetam essas regras. E, neste caso, eu ganhei outra vez alguma fé nas gramáticas de forma. Enfim, depois se quiserem saber mais, isto está publicado, portanto poderão ver isso. O passo seguinte era dizer, bom, já trabalhámos com CAD, fizemos muita coisa em CAD, e se for em BIM, o que é que muda? E no caso do BIM, de facto, há uma série de coisas que mudam. Nós fomos um bocadinho naivos ou ingênuos em achar que isto era só ligar mais uns back-ends à nossa ferramenta e que tudo funcionava como de antes, não é? Acontece que no BIM as coisas não são modeladas da mesma maneira que num CAD. Não se trata de formas geométricas, trata-se de objetos com semântica, com significado. E, portanto, isso introduz uma alteração no nosso modelo. Quando nós falamos de uma parede, por exemplo, nós temos que dizer que parede é que é, se é uma parede de concreto e associada a essa parede tem uma série de propriedades que a ferramenta depois pode explorar, ou se é uma parede, enfim, mais tijolo ou outro tipo de parede. Um outro aspecto que nós aprendemos, e este sim uma vantagem, é que enquanto que antigamente nós para modelar um objeto, como por exemplo uma porta, nós teríamos que programar um volume relativamente grande de código. Neste caso temos ali um pedaço do código que faz o frame da porta, não é? Depois há outro bocado que faz o painel, há ali um bocado só para abrir aqueles buracos todos, há outro para meter os vidros, e até há um pedaço de código para fazer o puxador, não é? E portanto tudo isto dá muito trabalho. Quando nós passamos ao BIM, estes objetos já estão todos feitos. E então a programação simplifica-se substancialmente, nós dizemos apenas que queremos uma porta associada a uma determinada parede, numa determinada localização e que utiliza uma determinada família. E isso torna tudo muito mais fácil, porque depois posso trocar de família simplesmente mudando um parâmetro da minha função que faz a porta. Claro que nós queremos coisas de grande escala, como sempre, e portanto aqui propusemos modelar este edifício. E aquilo que eu estou a ilustrar é um modelo paramétrico daquele edifício feito em ArchiCAD, portanto estes renders foram produzidos em ArchiCAD, onde nós podemos ensaiar diferentes pisos, podemos pôr o edifício a dançar um bocadinho, não é? Podemos alterar a forma do edifício, enfim, como nós quisermos, parece que está a respirar, não é? E a ideia é que nós depois podemos utilizar todas as capacidades das ferramentas de BIM para poder, por exemplo, fazer análise energética deste edifício e explorar diferentes formas
para o edifício com muita facilidade e escolher aquela que nos dá o melhor comportamento energético. Um aspecto interessante das ferramentas BIM é que eles costumam dizer que as ferramentas BIM, por elas próprias, já são paramétricas, mas aí eu lamento, mas tenho de discordar. Nós, como tínhamos isto tudo feito com programação, obviamente para nós era muito fácil alterar qualquer elemento. Por exemplo, estas guardas, que eram feitas de vidro, podiam ser alteradas por umas guardas metálicas, por exemplo. Mas um aspecto interessante é que se o modelo tivesse sido feito e eu pedisse a um utilizador, neste caso da ArchiCAD, por favor, altera-me as grades, ele sabe como é que ele vai fazer isso, mas com estes edifícios, que têm uma forma um bocado mais esquisita, o resultado que nós obtínhamos com uma alteração feita à mão era este. E, portanto, uma coisa, para começar, altamente perigosa e que depois, para ser corrigida, implicava um trabalho imenso de correção manual destas grades. Okay? E, portanto, mais uma vez aprendemos que mesmo quando a ferramenta diz que é paramétrica, é mais fácil pôr essa parametrização toda no lado do programa. Okay? Aqui temos um exemplo, nós queríamos a tal portabilidade de como é que o mesmo edifício pode ser gerado em 2 back-ends. Portanto, deste lado temos o ArchiCAD, deste lado temos o Revit, e é exatamente o mesmo edifício em que foram gerados os pisos todos e depois estão-se a fazer os elementos em cada um dos pisos, da mesma forma que neste caso temos os pisos todos e ele está a fazer os elementos todos em cada piso. Não é? E, portanto, como se vê, o resultado é equivalente a menos de uns materiais que têm umas cores num e outras noutro, e a menos de uma perspectiva que é uma num e outra noutro. Uma outra coisa que nós queríamos também era manter esta portabilidade entre BIMs, mas também entre BIMs e ferramentas CAD. Isto porquê? Porque, na realidade, os tempos que nós obtemos na modelação destes edifícios em BIM ou em CAD são relativamente diferentes. Isto que está aqui é um edifício, enfim, nós iremos ver mais à frente, a ser modelado em Revit, leva quase 400 segundos a ser gerado, porque tem imensas peças. Em ArchiCAD é um bocado melhor, 100 segundos, mas quando nós mudamos para programas como, por exemplo, o SketchUp, ele consegue fazer isto em 1/100º do tempo, não é? E no nosso visualizador dedicado é num 1000º do tempo. E, portanto, interessava-nos ter esta portabilidade para que a pessoa pudesse testar variações muito depressa e só quando estivesse satisfeito é que ia dizer, ok, agora vou pôr isto no Revit e vou almoçar. Okay? E foi basicamente assim que foi feita a tal fachada que eu vos mostrei atrás. Portanto, todos os estudos que nós fazíamos eram feitos nos visualizadores rápidos e depois dizíamos, está pronto? Está. Então, vamos pôr isto a correr e vamos embora, daqui a bocado a gente manda. Pronto, isto foi crescendo e resolvemos agora explorar uma outra possibilidade que nós tínhamos, era muitas destas ferramentas, como por exemplo o Rhino, têm por sua vez plugins que permitem fazer análise. E neste caso tínhamos o Diva, que era um plugin que falava com uma ferramenta de análise lumínica, que era o Radiance, e que nós queríamos explorar para poder fazer análise. Aqui vou-vos ilustrar um edifício particularmente complexo que estava a ser feito na tese de uma aluna minha. É uma biblioteca, era a biblioteca da Astana, que não chegou a ser construída também, porque enfim, houve uma série de casos de corrupção no Cazaquistão, mas é um edifício relativamente complexo, como veem tem montes de elementos e depois tem esta treliça que anda à volta dele com a forma de uma fita de Moebius tridimensional e que ainda por cima tem estes painéis que têm que ser revestidos com painéis fotovoltaicos, e que é isto que estão a ver aqui. E os arquitetos que desenharam isto queriam que estes painéis fotovoltaicos na realidade tivessem um padrão em que, dependendo da quantidade de radiação que caía em cada painel, eles deveriam ter umas aberturas maiores ou menores para deixar passar mais luz ou menos luz. Portanto, se a luz tivesse uma radiação muito elevada, o painel devia ser mais fechado, para captar mais luz e não deixar passar tanta, e vice-versa nos sítios onde ele tivesse à sombra. E nós pensámos, bem, nós conseguimos gerar os modelos nos backends que nos interessam, esses backends conseguem fazer a análise, vamos aproveitar isso. Temos aqui o nosso edifício, e quando nós fomos para fazer o processo de análise, a primeira dificuldade é como é que a gente põe os dados de forma a que a ferramenta funcione. E não é nada fácil conter. Não sei se existe mais alguma no mercado, mas era a primeira vez que o AutoCAD conseguia falar diretamente com o Radiance e visualizar os resultados. Bom, no nosso edifício, obviamente, como o edifício é paramétrico, nós automatizámos isto tudo e, portanto, a partir da forma do edifício, é também gerada a sua envolvente, é feita a análise e são gerados os painéis de acordo com a tal regra que mete painéis maiores onde houver mais luz e, logicamente, como o edifício é paramétrico e a gente pode alterar a sua forma livremente, isto tem que conseguir aplicar-se a edifícios com diferentes formas. Portanto, aqui está um exemplo, aqui resolvi dar mais voltas àquela fita de Moebius, ele faz a análise e ele gera os painéis. E, portanto, tudo isto automatizado, obviamente. Quem diz o Radiance diz, e por que não mais outras coisas?
por que não o robot, para análise estrutural? Portanto, aparece esta ideia e nós rapidamente começamos a fazer coisas. Há bocado mostrei-vos uma treliça que eu usava para ensinar os alunos, com muito pouco esforço adicional, eu consigo especificar essa treliça para o robot fazer a análise estrutural e para nós conseguirmos tirar os resultados dessa análise estrutural e visualizá-los em qualquer das ferramentas com que nós estejamos a trabalhar. Aqui, nomeadamente, o que se está a ver, um bocadinho mal, é a deformada daquela treliça, tal como ela é calculada com o robot, admitindo uma certa carga em cima da treliça. Passo seguinte, Energy Plus. Vou saltar por cima disto, nunca mais saímos daqui, mas a ideia é agora nós carregarmos cada vez mais ferramentas de análise em cima disto. E a lógica disto é automatizar tudo, de forma que a gente consiga visualizar resultados, por exemplo, no AutoCAD, ou no Rhino, ou fazer a análise e ver os resultados no AutoCAD, ou, por exemplo, gerar o edifício no Revit, ou visualizar parte dele no ArchiCAD, ou conseguir pôr o edifício para análise estrutural no robot. Tudo, logicamente, feito a partir do mesmo programa. O arquiteto escreve o programa e agora só tem que especificar quais são as ferramentas de análise que ele quer utilizar e o programa tem que se adaptar a essa. E já agora, por que não automatizar também a produção de renders? A gente tem que conseguir vender isto ao cliente e a produção destes renders dá muito trabalho. Mas se eu utilizar algoritmos para posicionar equipamento, como sejam mesas, cadeiras, estantes e até os livros que são gerados aleatoriamente, eu consigo muito rapidamente alterar os meus renders para trocar as cadeiras, que já não são assim, são outro modelo, as mesas com orientações diferentes e assim sucessivamente, e fazer isto para todo o edifício. Não é? Isto já é um render do interior daquele edifício, também gerado automaticamente. E por que não umas animações? Estas dão uns saltos muito grandes, no fundo estou a caminhar pelo anel interior da biblioteca, mas devo dizer que estes renders levaram quase 2 dias a serem feitos, só porque a máquina estava a trabalhar sozinha. Logicamente ela tinha um algoritmo que lhe ia dizendo como é que devia mudar a câmara e ela ia fazendo os renders. Tendo ferramentas paramétricas, ferramentas de análise, e se juntarmos mais uma pecinha, que é algoritmos de otimização, podemos passar a fazer aquilo que nós chamamos de Performance-Based Design, em que o design dos nossos edifícios obedece a critérios de performance. E então aí sim, temos mais um edifício, feito neste caso por uma aluna minha, que é um edifício totalmente paramétrico, onde eu posso mudar imensos elementos, digamos a amplitude daquelas ondas, a frequência com que elas andam, enfim, a fase, o que for, mas em que me interessa agora analisar qual destas formas é que maximiza, por exemplo, a qualidade da luz que nós temos para trabalhar dentro do edifício. E, portanto, neste caso, o que nós fazíamos era gerar as variações do edifício, acoplá-lo a uma ferramenta de análise, que neste caso era o Radiance, a diferentes formas do edifício, íamos calculando qual é que era a Useful Daylight Illumination, que no fundo é uma métrica de qual é que é a luz que aquele edifício tem lá dentro, para nós podermos trabalhar e escolher aquele que melhor se comportava. Quem diz este critério diz outro qualquer, como por exemplo, qual é que é o material que nós queremos utilizar para fazer aquelas partes do edifício. E mais uma vez, ter um mecanismo automático que testa uma sequência de materiais e que nos vai dizendo com que é que se parece o edifício e ao mesmo tempo qual é que é a qualidade da luz que nós temos dentro do edifício para aqueles materiais. Não é? E portanto, como se vê, para diferentes edifícios temos diferentes resultados e no final, portanto, estas análises levam algumas horas a ser realizadas, mas o objetivo é que no final o arquiteto tenha um conjunto de imagens para cada uma, qual é que é a métrica que ele está a calcular e ele agora possa fazer, digamos assim, o seu trade-off entre qual é que é a estética do edifício que ele mais gosta versus o comportamento que esse edifício vai ter em termos daquela métrica. Uma outra otimização que se pode fazer é uma otimização do custo de fabrico. Por exemplo, em fachadas deste estilo, nós temos imensas peças diferentes para fabricar e para montar. Aqui está um exemplo em que se eu admitir que estas barras podem ter variações milimétricas, então vamos ter 62 tipos de barras diferentes, que vão custar a fabricar e que vão custar ainda mais a montar. Mas eu posso agora utilizar um algoritmo que limita o número de barras diferentes que eu posso utilizar. Por exemplo, se eu admitir que as variações, na verdade, são de 5 em 5 milímetros, eu já reduzi o número de barras diferentes que eu tenho de fabricar. E agora posso fazer isto progressivamente, em que vou comparando com o que é que o edifício se vai parecendo, ao mesmo tempo que vou apreciando o custo que ele vai ter. Não é?
depois é um trade-off, mais uma vez. Ele se calhar aqui já está a começar a ficar demasiado aos saltos, não é? Mas a verdade é que já só tenho 11 barras diferentes para produzir e, claro, posso esticar isto até ao limite de dizer com o que é que isto se parece se eu quiser reduzir verdadeiramente o número de barras. E aqui, por exemplo, a sinusoide já está transformada assim num tamanco, não é? Já não se percebe bem que isto era uma sinusoide, mas, enfim, é o custo a pagar para isto sair barato. Não é? Qual era o passo seguinte? Já agora só um ponto atrás. Isto é o Rosetta. O Rosetta tinha aqui, como eu vos digo, várias linguagens que nós queríamos utilizar isto. Só para explicar aos meus alunos porque é que eles não utilizaram esta ferramenta, estas linguagens eram implementações das diversas linguagens em cima de Racket. O que isto queria dizer era que tinham sido trabalhos de alunos meus de informática que tinham feito uma implementação de Python, por exemplo, em cima de Racket, ou uma implementação de processing em cima de Racket. E o problema é que estas implementações não eram implementações a 100%, lembrem-se, isto são trabalhos de investigação, são teses de mestrado, portanto o aluno faz o trabalho, discute a tese, tem a nota que quer, depois vai para o seu emprego, e eu, enfim, não posso continuar a chateá-lo a dizer, olha, foi encontrado mais um bug na tua implementação. Alguns ajudam durante um tempo, mas depois dizem, professor, não tenho tempo para isso, quer dizer, tenho um emprego, e eu, obviamente, eu não lhes pago nada, não é? E o emprego obriga-os a trabalhar a troco de dinheiro. E, portanto, a dada altura nós dissemos isto não é sustentável, e então mudámos a arquitetura do sistema. E passámos a trabalhar com um sistema novo, que é aquilo que nós chamamos o Capri, que trabalha com implementações nativas das linguagens. Portanto, a ideia neste momento é que ele, cada vez que a pessoa quiser utilizar Python, está a utilizar uma implementação nativa de Python, portanto é um Python a 100%, com todos os defeitos e qualidades de um Python a 100%. Enfim, os meus alunos sabem do que é que eu falo. E infelizmente, enfim, isto sendo o filho do Rosetta, ou quase o neto do Rosetta, dada a idade avançada do Rosetta, neste momento também só tem implementações parciais de alguns backends. A ideia é isto escalar para coisas mais sofisticadas. Mas ao mesmo tempo, nós melhorámos um bocadinho a maneira como ele funciona e um dos aspectos é que ele trabalha muito mais depressa, em particular, por exemplo, esta treliça que no Rosetta leva estes 9 segundos a ser produzidas, no Capri leva metade desse tempo para produzir a mesma treliça. E temos outros exemplos onde isto é substancialmente mais rápido. Finalmente, a ideia, claro, é esticar isto, à medida que o tempo o permita, mas não é só nisto que nós andamos a trabalhar. Um dos problemas que nós temos quando programamos é precisamente a separação que existe entre aquilo que era a ideia que estava na cabeça do arquiteto e aquilo que nós pusemos no nosso programa. Isto são exemplos de sketches que os meus alunos fazem e que eu aqui, enfim, resolvi utilizar para ilustrar isto, e de facto eles trabalham visualmente. Não é visualmente como o Grasshopper, porque o Grasshopper não tem nada a ver com isto, mas é visualmente em termos de como é que é a geometria daquilo que eles querem produzir. E depois vão misturando isto, às vezes com pedacinhos de código, que percebe-se mal, mas está ali um fragmento de código que diz como é que eles acedem a cada um daqueles elementos. E o que nós queríamos era, de alguma maneira, dizer como é que eu passo daqueles sketches para este monstro de código sem perder a noção daquilo que se está a fazer. Okay? E esse é um desafio, enfim, que nós já explorámos no passado, mas que vamos agora explorar novamente no presente, e é um desafio que também existe em Grasshopper. Como é que alguém percebe o que é que isto produz? Não é olhar para este diagrama, mesmo sendo visual, que eu percebo o que é que isto vai produzir. Okay? Portanto, eu preciso de algo que me dê informação adicional. Isto é um problema que já existe há muitos anos no mundo do desenvolvimento de software. Houve uma abordagem que foi desenvolvida também há muitos anos, chamada programação literária, e que consistia em escrever um programa como se eu estivesse a escrever uma obra literária. No fundo, eu tinha que explicar tudo, eventualmente teria que utilizar fórmulas, e depois aparecia código no meio do programa e eu ia documentando aquilo que eu queria fazer. Isto, infelizmente, não teve muito sucesso porque dava muito trabalho escrever estas coisas. Portanto, os programadores não querem perder tempo, vão logo para o código. E, portanto, perdem a noção do que é que estavam a fazer. E o mesmo problema se passa com os arquitetos. Mas aqui há uma grande virtude. É que os arquitetos não têm que escrever muito. Eles fazem uns bonecos. E o boneco ilustra o que é que está aqui em jogo. Este boneco descreve parâmetros, como, por exemplo, um W. Está ali um W. Valores de variáveis C1, C2, C3, estão aqui. Coisas como, por exemplo, raios. Está ali o raio. E, portanto, eu tenho a documentação toda na forma de um sketch. Portanto, aquilo que nós fizemos então foi combinar isto na nossa ferramenta Rosetta, isto ainda não está no Capri. Aqui temos em Racket, em que eu posso misturar os sketches com exemplos do que é para produzir e até com renders finais que documentem o que é que o código faz. Uma vez que a nossa ferramenta Rosetta suportava múltiplas linguagens, aqui temos exatamente o mesmo exemplo, mas agora em Python.
ok? E isto, enfim, era um trabalho que ficou a meio e que agora, felizmente, posso-vos dizer que vai ser continuado. Portanto, esperança para aqueles que querem continuar a desenvolver com esta abordagem, que não precisam ter um salto gigantesco entre aquilo que é a sua ideia, que normalmente é expressa num pequeno sketch, e depois o código que escrevem, que apesar de tudo fica relativamente documentado apenas a partir deste exemplo. Não é preciso muito mais do que isso. Um outro exemplo que nós estávamos a trabalhar era a ligação entre o código e o modelo que é produzido. E aqui temos mais uma extensão ao Rosetta que nos permitia ilustrar o que é que cada porção de código, vê-se mal, mas nós vemos que de vez em quando aparecem aqui umas coisas a amarelo. À medida que eu vou clicando no código, ele vai assinalando o que é que aquele pedaço de código produziu. Não é? Isto é um bocado o que o Grasshopper faz, portanto não tem novidade nessa matéria. No Grasshopper a gente clica também no componente e ele ilustra o que é que o componente fez, mas há um aspecto mais interessante aqui, é isto poder andar na direção oposta. É eu dizer, eu tenho um componente que provavelmente não está correto e eu quero ver qual é que foi o código que o produziu. E aqui eu clico numa destas esferas e ele diz-me qual é o fluxo de controle, ou seja, a sequência de invocações que me levou até à produção daquela esfera. E clico em qualquer elemento e ele diz-me como é que eu cheguei à produção daquele elemento. Infelizmente isto, como podem ver, é para um exemplo muito simples e mesmo assim tem alguma lentidão. Okay? Já vos vou ilustrar, e estou perto do fim, uma extensão a isto que melhora substancialmente este comportamento. E é precisamente uma ferramenta em que nós estamos a trabalhar agora, foi desenvolvida por um aluno meu, enfim, também sobre a minha orientação, e seguindo mais ou menos as ideias que eu estive aqui a ilustrar, e tem uma virtude porque é uma ferramenta que trabalha diretamente sobre o browser, ou seja, o utilizador não tem que instalar nada. Abre o seu browser, escreve lá um URL e ganha um editor onde ele pode escrever o seu código. Nós aqui estamos a trabalhar em JavaScript e onde ele visualiza imediatamente qual é que é o edifício. Portanto, eu agora passo a palavra ao meu aluno. Aqui vê-se mal, mas a pessoa clica no número e arrasta ao reto. E o edifício começa a voar. The size of the number of columns, and so on. Unamon also uses parallel relationships between program and result, so that the user can understand which part of the program was responsible for any element of the result. By clicking on one of the model, we can see the part of the program that gets it. Suppose that we want to change the columns from a square shape to a circular shape. We can click on one column and Unamon will highlight the corresponding expression in the program so we can find it. Likewise, we can click on the expression in the program and see the resulting elements in the 3D viewer. Knowing what expression creates columns, we can change it so the columns become cylinders. Once the user is satisfied with the model, he can export it to other applications. In this example, we are going to export the model to AutoCAD. To do this, we select the export panel, select AutoCAD, and then press the Run in CAD button. As opposed to running directly in the web page, this process takes longer. Here are some other examples that can be produced using Unamon.
One example is a truss shaped like a lattice. Another example is a model of the house of the Xiongwan Hotel by Thomas Callaway. Another example is the design of a facade for an office building in Shanghai, designed by a member of our team. Thank you for watching. Bom, e para acabar, eu li uma frase que li há uns anos do Axel Fialete, que basicamente ele já tinha a ideia que nós iríamos fazer cada vez mais a utilização da programação e resolvi estendê-la um bocadinho, digamos que é a minha visão disto, que é, como tentei mostrar aqui, vou fazer caminhar tudo para o lado da programação. Ou seja, o objetivo, como mostrei há bocado, é ter um único programa desenvolvido por um arquiteto, mas que põe em marcha todas as ferramentas que são necessárias pelo usuário do edifício. Desde a parte da geração do edifício, de forma paramétrica, parte da análise, parte da optimização, parte da produção de rendas e assim sucessivamente. E com isto, resta-me só agradecer e aqui também deixar um agradecimento aos vários membros da minha equipa em Lisboa que têm ajudado a fazer estes trabalhos todos. Mérito é mais deles, só os ambientes, para direções que eu acho que sejam proveitosas e que também tiveram uma grande contribuição na produção deste documento, em particular a Sofia Pais, que coordenou basicamente a produção disto com os dados hidráulicos. Portanto, agradeço-vos terem alguma questão, não sei se ainda vai dizer tempo, responder alguma coisa. Muitíssimo obrigada. Foi um prazer enorme assistir a palestra e conhecer ainda mais profundamente o seu trabalho. Temos atitudes impressionantíssimas, com a quantidade, o volume de trabalho, a quantidade do trabalho. E eu mais uma vez agradeço pela palestra, pela disciplina. Queria aproveitar para agradecer o Thiago também, porque eu não tinha tido a ideia de te incomodar, de te tirar do seu dia de trabalho, de trazer as regras. E foi uma sugestão do Thiago, convida a hora que ele veio. Então, eu estou muito feliz pela sugestão do Thiago. Então, se vocês tiverem alguma pergunta, já são 7h10, mas se vocês tiverem alguma pergunta, apesar disso, a gente continua a saída de CAD, muitos desses outros trabalhos que você mostrou trazem muitas questões de elementos visuais que dão suporte para a gente desenvolver o processo de programação ou de projetos. Qual que é o aspecto cognitivo que você percebe menos de arquitetura, que a gente tem essa relação com a inteligência visual mais efetiva com a relação do computador, que é muito mais racional e organizado? Eu não sei se isto é uma característica intrínseca das pessoas, porque eu, na verdade, só trabalho depois com aquelas que, de facto, vêm ter comigo a dizer que se reveem nesta abordagem. Não é? Portanto, eu diria que há pelo menos uma percentagem de arquitetos que, uma vez compreendendo esta forma de representar, depois a adotam. Portanto, não vou dizer que seja uma coisa natural, ou que as pessoas nasçam com esta tendência, mas eu diria que há pelo menos uma percentagem de arquitetos que, uma vez expostos a esta forma de representar a arquitetura, acabam por adotar e acabam por tirar partido disto. Agora, um aspecto que é importante salientar é, eu estou sempre a dizer aos meus arquitetos, eles praticam isso,
não vão programar sem antes eles utilizarem a tal abordagem visual, que é fazer um sketch de papel, qualquer coisa que diz qual é a forma do edifício. Isso é crítico, portanto o aspecto visual continua lá. A ideia é que eles fazem a sketch e depois parametrizam o sketch, dizem quais é que são as variáveis importantes neste boneco que eu estou a fazer, e é a partir daí que vão para o código. E portanto, eu não vou dizer que isto seja pedir às pessoas, olha, esqueçam a parte visual da arquitetura, pelo contrário, o que eu digo é, façam essa parte visual, parametrizem-na, e depois temos que passar, enfim, podemos ver isto quase como uma limitação da tecnologia atual das linguagens de programação, que de facto o melhor que nós conseguimos fazer até agora foi imitar a matemática. Não sei se daqui por 50 anos teremos uma coisa qualquer mais avançada, mas neste momento foi o melhor que se conseguiu fazer. E portanto a ideia é agora dizer como é que nós passamos desse esquema visual, que representa, digamos, a geometria de um objeto que nós queremos produzir, para um pedaço de código. Aqui, obviamente, tiveram um período de exposição muito curto. Aquilo que eu posso dizer é as pessoas que passam um semestre comigo e que levam isto a sério, não são todos, obviamente, mas aqueles que levam isto a sério, depois eu vejo-os com enormíssima produtividade. Portanto, estes edifícios não foram feitos por mim, foram feitos por essas pessoas. Eu conto muito, dou umas orientações, eles têm uma dúvida e dizem como é que eu faço isto, e eu explico-lhes uma abordagem qualquer para fazerem aquilo, mas em grande medida, eu diria que 95% dos edifícios que viram aqui foram produzidos por pessoas que tiveram um semestre de exposição a isto. E depois começaram a praticar e que interiorizaram isto. A minha discordância, quando eu falei da diferença do Grasshopper e nisto, é que o Grasshopper também não resolve esse problema, porque aquilo que está lá de visual não tem nada a ver com o visual do objeto que a gente queria produzir. E, portanto, a minha questão é só essa. Portanto, muitas vezes as pessoas dizem, mas como é que eu faço isto em Grasshopper? E eu digo, isso em Grasshopper é mais do mesmo, mas com uma outra linguagem. Mas continua a ter que fazer os desenhos em papel, parametrizá-los, só que depois no Grasshopper faz uns sliders, faz umas caixas, faz uns fios, é outra abordagem. É depois só um problema de escala, no fundo. Mas a parte visual está lá mesmo. E é por isso é que eu quero incorporá-la no próprio código. Quer dizer, ela fica lá porque aquilo é que documenta o que o código faz. Mesmo para mim, muitas vezes, faço um edifício complicado e depois vou olhar para o código e já não sei o que é que aqueles parâmetros querem dizer. Porque já perdi a noção, foi feito o mês passado, já não me lembro. E se eu tivesse lá o sketch, muitas vezes tenho que ir aos meus caderninhos, mostro logo onde é que isto está, está aqui o sketch, já sei o que é que estes parâmetros fazem. Portanto, o trabalho que nós fizemos, já tivemos um esboço e agora temos uma pessoa que vai arrancar uma tese de doutoramento que é só sobre isso. Ver como é que eu consigo maximizar, digamos assim, a compreensão de um programa numa perspectiva de arquitetura, bem que eu entendo o que é que ele faz. Estejam à vontade. Muito obrigado. Temos ideia de que os grandes escritórios de arquitetura utilizam precisamente esta abordagem. Portanto, coisas como o Gehry, ou como o Foster, ou como o Calatrava, têm equipas de informáticos lá dentro, muitas vezes associadas a equipas de matemáticos lá dentro, e quando eles querem fazer um edifício destes complicado, aqueles são equipas multidisciplinares, arquitetos, engenheiros, matemáticos e informáticos, que vão conseguir modelar isto. Isto, felizmente, em algumas das conferências que nós temos tido, aliás, tivemos cá no CAD Futures, vieram as pessoas, veio a Caroline Boz do UN Studio, explicar precisamente isso. Ela dizia, nós quando fazemos este tipo de arquitetura, isto já não é só uma pessoa a fazer isto, tem montes de pessoas a participar nisto, incluindo os tais informáticos. Ela até dizia com alguma graça, dizia assim, não vos vou dizer os nomes dos informáticos, porque nós não queremos que vocês depois nos venham tirar esses informáticos. Portanto, eu acho que há aí um mercado para os arquitetos que querem dominar estes processos, porque, lá está, mais uma vez, é importante toda a gente conseguir falar pelo menos um bocado a mesma linguagem. Portanto, um arquiteto que saiba programar, percebe o que é execuível pedir a um informático para ele programar. Portanto, não lhe vai pedir uma coisa que ele sabe que não se consegue fazer. Não é? E, portanto, cada vez mais acredito, obviamente não são ateliês pequenos, mas em Portugal nós temos alguns ateliês pequenos que também utilizam informação. No Brasil não sei como é que é, confesso, mas vou acreditar que sim, porque eu acho que isto, para todos os efeitos, é uma vantagem competitiva. Portanto, os arquitetos que forem dominando este tipo de abordagem vão ser mais eficientes do que os outros, são mais rápidos a responder aos pedidos de um cliente, porque precisamente utilizam uma abordagem que produz resultados muito mais depressa, que permite muito mais experimentação, ainda por cima. Portanto, acho que o futuro vai passar por aí, cada vez mais, mas não é só em arquitetura, é em todo lado.